Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a aventura mística. Capítulo 1. Alvin Bart, um cara reencarnado que era um grande fã de Pokémon, olha pela janela e vê os Pidgeys voando por aí e alguns até cantando na janela. Já faz quase 10 anos que cheguei ao mundo de Pokémon e ele é bem diferente do que vi na TV e nos jogos. Se eu não tivesse descoberto que a corporação Devon ainda existe e não é tão grandiosa quanto na época em que a história oficial começou, eu teria pensado que estava em um mundo completamente novo. Alvin disse enquanto refletia sobre seu dilema. Alvin agora nasceu na época em que Lance não era o campeão da Liga Kanto e Johto, Wallace ou Steven não eram de Hoenn e Cynthia não eram de Sinnoh. Ele está na linha do tempo em que uma Agatha muito mais jovem ocupava o trono da Elite 4 e Blaine ainda era Elite 4 do tipo fogo da fronteira de Kanto e Johto. Não eram os mesmos, mas tinham campeões diferentes. Nosso herói nasceu em uma pequena cidade de Kanto e a mais próxima da cidade principal de cidade de Cerulean. Agora é considerado um dos estádios de ginástica mais difíceis de Kanto, já que o pai das irmãs Sensação agora detém o controle do ginásio. Seu pai, Arthur, trabalha nesta cidade como arquiteto e ele usa magnetite e machoque para seu trabalho. Sua mãe, Genven, era dona de casa e ele tinha irmãos gêmeos, Ben e Clara, agora com 6 anos, sendo bem o menor da família. Desde que Alvin era jovem, ele já havia dito aos pais que queria viajar, mas seus pais achavam que era apenas um sonho de criança. Então disseram que o apoiariam e pensaram que com o tempo ele esqueceria, pois agora o mundo era muito perigoso. Agora, o ginásio serve como guardião da cidade e para proteger uma cidade de ataques de Pokémon. E como mostrado nos jogos, não havia apenas 8 ginásios, mas mais de 20 ginásios organizados em ordens específicas referentes à sua herança e força. Pensando no cenário atual, Alvin pensou que deveria ficar mais forte e se tornar um treinador poderoso para poder proteger sua família e também para saciar sua curiosidade sobre muitas coisas. Sobre o mundo místico dos Pokémon, para que pudesse se proteger na jornada. Quanto ao motivo de haver coisas inúteis mencionadas acima, é que nosso herói aqui está prestes a receber seu Pokémon inicial e começar sua jornada. Agora, nesta era, para obter uma licença de treinador de Pokémon, é preciso ter um certificado de cidadania da região, os impostos devem ser pagos pelos pais. Por último, mas não menos importante, uma certa quantia de dinheiro deve ser paga para que se possa obter seu Pokémon pertencente a vários critérios, como inicial da região, Pokémon de classificação normal, Pokémon ligeiramente raro, etc. Mas para fazer isso, é preciso trabalhar e enviar sua inscrição meses antes da data desejada. Em relação ao assunto, encontramos Alvin arrumando sua mala e pegando seus itens essenciais, como kit de primeiros socorros, tocha, fósforos, kit de corte, etc. Enquanto sua mãe o supervisionava e dizia, Alvin, pegue este chapéu, este guardanapo, pegue isto também e aquilo. A mãe dele está muito ansiosa e o pai dele está lá embaixo levando os gêmeos e fazendo com que eles se comportem enquanto ele espera para poder levar Alvin até Cerulean e pegar seus Pokémon. Alvin disse à mãe, mãe, relaxa, eu vou ficar bem e não se preocupe comigo. Mas ela não ouviu e o rebateu dizendo, como você pode estar bem sozinho lá fora? Você não sempre leu livros e sabia o quão perigoso o mundo exterior é? Por que você não se acalma como seu pai e aceita um emprego na empresa dele para que você possa ficar seguro? Alvin olhou para o rosto ansioso de sua mãe, colocou sua bolsa na mão em cima da cama e foi até sua mãe, abraçou-a e disse, não se preocupe, eu ficarei bem. Eu tenho me preparado para este dia e estarei seguro. Para isso, sua mãe o abraçou com força e chorou lentamente. De repente, o pai de Alvin, Arthur, gritou lá de baixo. O que aconteceu? Você não vai descer, Alvin, ou mudou de ideia? Se você ainda quiser ir, então Alvin, apresse-se, temos que sair agora ou vamos nos atrasar. A cidade natal do herói é a cidade floral, onde os diferentes tipos de flores são encontrados aqui, e leva horas para chegar à cidade Cerulean, e isso também de motocicleta. Então Alvin gritou apressadamente. Estou indo, pai, pegou sua bolsa e desceu as escadas enquanto sua mãe o olhava amorosamente. Papai, vamos embora, ele disse enquanto se despedia de seus irmãos e foi em direção a Cerulean. Enquanto eles saíam, 3 olhares também olhou para ele sair, mas não saiu de seus lugares. Na jornada, ele viu que eles cruzavam uma floresta conhecida como Floresta Escura, pois a luz não penetrava em sua copa, então havia escuridão. Como eles pegaram um ônibus, então não temeram ataques de Pokémon, pois o motorista era a experiência de atravessar essa floresta. Depois de horas de viagem, chegamos ao nosso destino. Seu pai o levou a um centro Pokémon. Ao contrário do jogo, onde só podíamos curar e transferir nossos Pokémon, na realidade, ele servia não apenas como um centro de cura, mas também como suíte de estar, restaurante, mercado diário de Pokémon, centro de tarefas e loteamento de Pokémon para novos treinadores também. Quando Alvin entrou, seu pai o levou para uma sala no canto mais distante do saguão principal, onde uma enfermeira Joy os cumprimentou e perguntou, Senhor, o que posso fazer por você? Você poderia nos encaminhar para o departamento de registro de treinadores? Meu pai perguntou. Desça esta rua, vire na primeira à esquerda, suba as escadas e à sua esquerda a terceira porta é o lugar. Nós a agradecemos e seguimos suas instruções. Conforme fomos, vimos muitas pessoas fazendo fila para sua vez e nós também entramos nessa fila. Todas as crianças gritavam como elas iriam ser um mestre Pokémon ou quão fortes elas seriam. Alvin enquanto pensava em uma estratégia diferente de cuidado com seus Pokémon que ele implementaria. Depois de esperar meia hora, chegou sua vez. Enquanto ele estava entrando na sala para seu registro, seu batimento cardíaco disparou e suas mãos tremeram ao ver isso. Seu pai lhe deu um sorriso caloroso e o encorajou a seguir em frente. Depois disso, ele abriu a porta e seguiu em frente, onde pegaria sua entrada e daria o primeiro passo em direção ao início de sua lenda. Capítulo 2. Depois de entrar na sala, ele viu um homem de meia idade sentado na mesa à sua frente.
O homem se apresentou como Jude e falou rudemente com Alvin. Venha rápido e faça seu registro. Muitos mais têm que fazer isso hoje. Não desperdice o tempo dos outros. E também zombou. Malditos caipiras do condado perdendo tempo. Que azar eu tive de ser designado para essa tarefa. Ouvindo Jude, Alvin foi até ele e se levantou. Jude então disse, coloque sua mão neste bloco. Ele pegará sua impressão digital como sua biometria e oficialmente se registrará como um treinador novato. Espero não ter que explicar a hierarquia dos treinadores, preciso? Ele respondeu, sim, eu sei. A hierarquia de treinadores não foi mencionada no jogo, mas existe na realidade, pois distinguimos entre classe média baixa e classe alta e VIP e outros aspectos na realidade. No mundo Pokémon, todo treinador começa no estágio de novato. Nesse nível, a pessoa é qualificada para obter cura gratuita no Centro Pokémon e um alojamento de cerca de 100 dias por ano no total no Centro Pokémon. Também nas lojas do Centro Pokémon pode-se comprar poções de baixa qualidade, antídotos e outras aplicações miniais. Claro que se o Pokémon de alguém estiver muito ferido, o custo da cirurgia e recuperação etc. sai do bolso dos treinadores. A classificação ajuda como taxa de desconto para tratamento. A hierarquia do treinador Pokémon é a seguinte: A. Treinador novato. B. Treinador iniciante. C. Treinador intermediário. D. Treinador avançado. E mestre instrutor. F. Treinador de nível elite. G. Elites. Este é o nível de treinador popularmente divulgado. As elites no ranking são consideradas as melhores, pois está em a posição das elites 4 de cada liga. Muitos ainda anseiam por isso e o seguem. Embora Alvin tenha pensado que poderia haver outros níveis também, mas não podia saber agora, pois ele era fraco. Sim, nosso herói aqui acredita que se você for fraco, quanto menos você souber, melhore, e à medida que você se fortalecer, saberá mais. Então, está aí a razão de sua jornada. Não é para ser o campeão ou a elite, mas para saciar sua curiosidade sobre o mundo e aprender mais e descobrir o desconhecido. Agora, ele é semelhante a uma criança curiosa sobre tudo, mas não é destemido como uma criança, mas conhece o perigo. Então ele queria ser mais forte para poder proteger a si mesmo e sua família e entes queridos. Pensando em tudo isso, ele colocou as mãos no scanner biométrico e então seus dados e informações foram carregados no servidor da Liga Pokémon. Então um cartão semelhante ao ID do eleitor ou cartão de crédito com o nome da foto e os outros dados sobre seu nível foram carregados na tira do scanner de barras. Então Jude, o carregador, pediu que ele pegasse uma das 10 Pokébolas colocadas na frente e disse: cada Pokébola tem um Pokémon. Já que você escolheu o sistema de loteria, então seu Pokémon será aleatório. Nisso você escolherá qualquer um desses 10 e esse será seu inicial. Você tem apenas uma chance e pode escolher qualquer coisa, desde um Caterpie, Veedon, Pidgey ou um Scyther raro, amplamente encontrado. Então isso é baseado principalmente na sua sorte. Se fosse qualquer outra pessoa, ele ansiaria por um Pokémon raro, mas nosso herói segue o ditado de um dos maiores escritores de quadrinhos de todos os tempos. O autor de One Piece, Eiichiro Oda, sobre suas frutas do diabo. Não existe fruta desperdiçada, mas apenas usuário desperdiçado. Da mesma forma, o treinador acredita. Não existe Pokémon desperdiçado, mas apenas treinador desperdiçado. Ele acredita que se encontrasse um Caterpie, ele poderia evoluí-lo para Butterfree com seu tipo psíquico e inseto e seu conhecimento inovador, conhecimento de diferentes animes e mangás. Ele ainda poderia treiná-lo pelo menos para lutar contra o time principal de líderes de ginásio e com essa força ele ainda poderia capturar alguns Pokémon fortes. Depois de pensar um pouco, ele escolheu um Pokémon marcado como número 7, pois acredita que numericamente, 7 é um número forte e de sorte. Então Jude disse: então você escolheu o número 7 e me deixe enviá-lo para o seu perfil. Número 7, ok. Então o Pokémon que será seu inicial é... Bem garoto, você teve sorte. Você conseguiu isso como seu titular, pelo menos com isso você poderia pelo menos se tornar um treinador de nível intermediário no futuro. Bem, então siga em frente. Agradecendo a Jude, Alvin saiu. Lá estava seu pai esperando ansiosamente por ele e vendo Alvin, Arthur perguntou: diga-me qual é seu iniciante? Ele está bom? Ele é forte? Eu sabia que não deveria ter te dado ouvidos e deveria ter pago mais para que você pudesse obter Pokémon mais fortes em vez de na loteria. Vendo seu pai balbuciando, ele sorriu e respondeu: pai, eu tenho um ótimo iniciante e vamos lá para que eu possa contatá-lo e mostrá-lo a você. Ok, então se apresse, não queremos que ele fique ansioso e tenha uma má impressão de você por ignorá-lo. Tanto o pai quanto o filho foram para o fundo do centro, onde muitos novos treinadores novatos mostraram seu iniciante para seus treinadores. Ele viu que alguns tinham Rattata como iniciante, alguns tinham Pidgey, alguns tinham Nidoran e ele também viu um com um Abra raro. Então ele olhou para sua Pokébola e disse: não se preocupe, nós superaremos todos eles. Agora saia meu iniciante. Enquanto ele jogava a Pokébola, um ser saiu da bola, um Pokémon que era uma esfera escura cercada por gás roxo claro. Gastly tem olhos grandes e brancos e uma boca grande com um pequeno par de presas. Era um Gastly. Era um tipo fantasma e veneno cuja forma completamente evoluída era uma Pokébola principal da treinadora de Elite 4 Agatha. Quando seu pai viu o Pokémon, ele imediatamente disse: pelo menos você pode se tornar um treinador intermediário. Enquanto outros pais próximos olharam para o Pokémon e disseram com inveja: que sorte, pelo menos ele pode ser um treinador intermediário. Gostaria que meu filho também pudesse ter esse Pokémon. Sim, que sorte. Enquanto Alvin apenas ignorou todos os outros e olhou para o Gastly em seus olhos e ele também estava olhando para ele. Depois de olharem um para o outro, Alvin finalmente começou: você vai olhar ao seu redor com Gastly, você se tornou uma celebridade. Mas você está satisfeito com suas ideias medonhas? Para isso, o Pokémon gasoso olhou para ele intrigado sobre o que ele quis dizer e perguntou a ele: Gastly,
Todos eles acreditam que você poderia, no máximo, ser um Alter. Você está satisfeito com isso? Este Gastly imediatamente balançou a cabeça e respondeu Ga. Bom, então parece que você tem uma ambição para dizer o mínimo. Então, Gastly, eu também tenho uma ambição de procurar e encontrar mais aventuras neste mundo perigoso. Você está pronto para a jornada contra todas as probabilidades, hein, Gastly? Vamos fazer nossa jornada até o topo do mundo e ver como é como o treinador mais forte e o Gengar mais forte, Alvin perguntou sorrindo. Ouvindo dizer tais palavras orgulhosamente, todos ali, até mesmo seu próprio pai, olharam para ele de forma engraçada. Muitos que tinham inveja dele o ridicularizavam dizendo, olha, ele não conseguia nem andar e queria correr. Cara, eu não conseguia parar de rir, hahaha. Talvez ele devesse desistir e se tornar um comediante. Você só vai morrer miseravelmente lá fora. Mas ainda havia alguns que o observavam atentamente. Eles olhavam para ele como se ele fosse um fantasma e uma dessas pessoas pensou, pode haver outro treinador que anunciará esta era. Este homem era Blaine. Ele se disfarçou e estava viajando para capturar ou encontrar um Pokémon que o interessasse, mas ao ver alguém tão jovem e declarando palavras tão ousadas, ele ficou atordoado e pensou até que nível esse pequeno diabo poderia crescer. Ele estava realmente ansioso por seu futuro. Agora eu só podia ver se seu Gastly também tem a ambição de apoiá-lo. Se ele também tivesse tal crença, então depois de uma década ou duas teríamos um treinador de nível elite. Como ele também acredita que ele só poderia ser um nível elite no máximo e não mais alto, pois ele é restringido por sua linhagem como um histórico civil e ele não poderia apoiar seu Pokémon tão precisamente. Ao mesmo tempo, Gastly olhou para Alvin enquanto ele próprio estava atordoado. Ele cresceu ouvindo várias histórias sobre muitos Gengar poderosos na história de seu zelador e ele também esperava ser um Gengar um dia. Então isso reputou sua sentença anterior de parar em Alter enquanto ele aprendia a ser um Gengar. Mas ele não conseguia pensar que poderia se tornar o mais forte de todos os Gengar, pois algumas histórias pareciam muito irreais. Quando ele ouviu a declaração do treinador, ele pensou que seu treinador estava louco e pensou em deixá-lo. Mas depois de ver seus olhos, ele esqueceu completamente seu pensamento anterior. Ele viu uma ambição selvagem e um desejo de superar quaisquer obstáculos que pudessem surgir em seu caminho. Ele viu pura certeza em sua crença e influenciado por ele respondeu positivamente a ele. Então Alvin disse mais uma vez, então vamos começar nossa jornada hoje, parceiro, e virar este mundo de cabeça para baixo e deixar que este mundo grave nossos nomes nos anais da história do mundo Pokémon. Capítulo 3. Depois de ver Gastly concordando com seu treinador, a pessoa disfarçada que conhecemos como Blaine foi em direção a Alvin sem ser notada. Depois que Arthur o viu indo em direção ao filho, ele se posicionou defensivamente na frente dele e perguntou agressivamente, quem é você? O que você quer? Blaine apenas olhou para ele e depois para seu filho atentamente e disse, eu sou apenas um viajante. Acabei de ouvir sua declaração de criança e fiquei curioso, só isso. Garoto, você acha que realmente conseguiria chegar ao cume que ninguém jamais chegou? Alvin olhou para o estranho e vagamente o sentiu familiar, mas não conseguiu localizar onde o viu. Quanto à sua pergunta, ele respondeu confiantemente. Claro, vendo essa confiança, ele disse mais uma vez, há muitos que sonham alto, mas não conseguem completar seus sonhos e desaparecem em ondas de tempo e em alguns casos, até morrem. No entanto, você ainda está disposto a seguir esse caminho. Depois de ouvir isso, Alvin ficou pensativo. Todos ao redor deles também estavam quietos olhando para o drama exibido diante deles. Após alguns momentos de silêncio, se eu não estivesse disposto a aceitar a consequência da morte em minha jornada, eu nem teria começado isso em primeiro lugar. No momento em que decidi me tornar um membro da Associação de Treinadores e sair em minha aventura, já havia arranjado um lugar para meu enterro. Então você não tem medo de falhar ou algo assim? Se eu falhar uma vez, tentarei novamente. Se eu falhar novamente, continuarei tentando. Enquanto eu viver, nunca desistirei. Ao ouvir sua resposta, Blaine ficou chocado. No lugar do jovem treinador, ele viu o rosto de outra pessoa que mudou o mundo Pokémon. Ele viu Samuel Carvalho, o maior pesquisador desta época que também era um treinador de nível campeão. O próprio Blaine lutou contra ele, mas no final perdeu para seu tirânico Charizard e Dragonite. Depois de alguns segundos, Blaine respondeu com sua voz mal-humorada. Garoto, estou ansioso para ver o que você vai se tornar no futuro. Espero que você mantenha a mesma determinação enquanto cresce. E já que você é assim, acho que isso vai lhe servir bem. Blaine tirou uma caixa da bolsa. Ele disse, este é o ovo de um Pokémon de fogo. Ele será de grande utilidade para você quando crescer. Ele chocará em meio mês. O treinador que me deu este ovo me disse para dá-lo a alguém que eu vejo algo. E eu vejo isso em você. Quanto ao que é essa coisa, você saberá no futuro. Criança, cria bem. Depois de dar a incubadora de ovos, Blaine saiu. Alvin ficou chocado com essa reviravolta, mas depois se recuperou e disse, um dia nós dois iremos até você e lhe daremos uma surra para mostrar que você não cometeu um erro ao me passar isso. Blaine apenas levantou a mão em aprovação e saiu sem se virar. Enquanto isso acontecia, seu pai Arthur estava apenas observando tudo, e de repente disse, Alvin, é bom estar confiante, mas você não pode estar confiante demais, quem sabe o que pode acontecer com você nisso. Então ele respondeu, pai, não se preocupe, eu tenho senso de proporção. Quanto ao que os outros dizem sobre mim, não me importo. É trabalho dos outros falar. Bem, você sempre foi teimoso sobre os assuntos. Então você já decidiu o que quer fazer? Você vai desafiar o ginásio agora ou algo assim? Alvin ponderou por um tempo depois de dizer, vou treinar Gastly primeiro, depois pegar alguns Pokémon e então desafiar um ginásio ou dois. Agora ainda tenho muito a fazer. E ele continuou balbuciando sobre seus eventos futuros. Bem, já que você decidiu fazer isso, vamos descansar e então você poderá seguir sua jornada.
Depois disso, pai e filho foram para um hotel nas proximidades e ficaram lá durante a noite enquanto Alvin conversava com Gastly. Embora ele não pudesse entendê-lo, ele conseguia entender pela expressão dele o que ele queria dizer. Então, depois de jantar, ele dormiu enquanto Gastly olhava atentamente para o treinador pensando sobre os eventos que aconteceram hoje. Embora ainda estivesse cético, ele acreditava que juntos eles conseguiriam fazer isso e ficou olhando para a lua lá fora. Na manhã seguinte, nosso herói acordou com o canto de PJ e depois de ver Gastly flutuando ao seu redor, lembrou-se de tudo o que aconteceu ontem. Ele então perguntou alegremente a Gastly: "Bem, amigo, você está pronto para hoje?" "Eu com certeza estou pronto para enfrentar o dia. Deixe-me me refrescar para que eu possa me preparar para ir." O pai dele também ficou no hotel, pois era perigoso voltar tarde por medo de ataques de Pokémon. Hoje em dia não é tão calmo quanto no futuro, onde você poderia dormir com segurança na floresta sem medo de ataques de Pokémon. Agora, se você fizer isso, você pode ser atacado por Spearow, Caterpie ou até mesmo PJ. Quanto àqueles que acham que Caterpie não pode atacar, pense se ele te der um tiro no rosto, você consegue respirar. Você pode morrer sufocado. Depois de se refrescar e encontrar seu pai lá embaixo, ele foi com ele até o ponto de ônibus. Seu pai então disse: "Alvin, agora estou indo embora, então cuide-se e fique atento. Se você tiver algum problema, pode nos perguntar, tentaremos ajudá-lo o máximo que pudermos. Também ligue para casa de vez em quando ou sua mãe ficará agitada. E boa sorte, acredito que você pode atingir seus objetivos." E ele entrou no ônibus e foi para a cidade floral. Enquanto observava seu pai partir, ele cerrou os dedos e pensou: "Não se preocupe, pai, eu ficarei bem, e cuidarei de você e de todos os outros." Então, para o Pokémon flutuante, Gastly, vamos embora, pois a aventura nos espera. Mas esteja pronto, pois eu vou treiná-lo tão arduamente que você não conseguirá nem flutuar. Então você está pronto? Ao ver a expressão de seu treinador, ele ficou assustado, mas depois de pensar em sua ambição, ele respondeu positivamente: "Bem, então é hora de sair. Sinto o cheiro da maior aventura que nos espera." Capítulo 4. Ao decidir seguir em direção à vida selvagem, ele ficou novamente confuso sobre para onde deveria ir, ou a cidade de Pelter, a cidade de Vermilion ou a cidade de Celadon. Ele estava murmurando consigo mesmo por uma decisão, então de repente pensou em jogar uma moeda. Ele puxou um Pokédollar com a cabeça tendo uma Magikarp coroas com um sinal de Pokédollar. Ele então pensou que decidiria entre Estanho e Vermilion, pois em Estanho ele poderia obter tipo pedra ou inseto, e em Vermilion ele poderia obter elétrico ou água, e eles ainda são econômicos comparados a outros tipos em termos de despesa. Então disse: "Vamos dizer se for para Estanho e se for coroa para Vermilion." Então ele jogou a moeda no ar e o resultado final foi cara. E ele foi em direção ao Monte Lua. Para Estanho, havia 2 caminhos, um mais curto através do Monte Lua e um mais longo através da floresta que o cercava. Ele escolheu a rota mais longa, pois isso lhe daria tempo para treinar seu Pokémon e era muito mais seguro para o ovo Pokémon se manter seguro. Também a outra razão era que ele não era forte o suficiente para passar por ela com segurança. Então, levando em conta o tempo que levou para chegar à cidade de Pelter, ele estocou seu inventário para uma viagem de um mês, pois decidiu treinar no caminho. Quando ele começou a caminhar por cerca de 2 horas, ele parou na clareira e chamou Gastly. E disse: "Gastly, vamos ver que movimentos você conhece." Depois de ouvir seu treinador, ele usou todos os movimentos que conhece, como hipnose, lamber, sombra noturna, raio da confusão, e por último, gás venenoso. Gastly, todos são bons movimentos para você. Ouvindo isso, Gastly sorriu. Mas eles são muito amadores. Você deve saber que todos são movimentos fantasmas e não funcionam em tipos normais e apenas veneno funcionará. Então, devemos tentar movimentos que sejam práticos também, para que possamos trabalhar seu poder psíquico e de veneno. Você usa envenenamento na árvore. Ouvindo isso, ele usou gás venenoso, vendo uma névoa roxa indo em direção à árvore. Após o impacto, não aconteceu nada, exceto algumas folhas secas caindo. Seu veneno também não é tão forte. Ouvir isso, Medroso ficou bravo, pois era um dos mais fortes entre todos os Pokémon do pacote inicial. Ao vê-lo bravo, Alvin explicou: "Pode funcionar, mas pense nos mais fortes. Quanto mais você luta, mais resistência a esse movimento. Então, se lutarmos contra um Pokémon que experimentou veneno, será comparativamente menos eficaz. Medroso, se quisermos chegar ao topo, não devemos pensar em mediocridade, pense em coisas anormais. Bem, primeiro acamparemos aqui e você deve tentar estimular seu núcleo de veneno, o que significa densar com veneno para fazer isso. Há 2 maneiras que eu poderia pensar. Você quer ouvir isso?" E depois de ouvir seu treinador falando, ele concordou que ele tinha defeitos, então, dada a oportunidade de aumentar seu poder, ele acenou com a cabeça animadamente. A primeira maneira era ter veneno cercando seu núcleo de veneno no corpo, engrossando-o e aumentando sua toxicidade ao se alimentar de veneno ou coisas com matéria tóxica. Bem, isso é bem custoso, como disse Alvin. Enquanto olhava assustadoramente para seu treinador, surpreso por conhecer tais métodos de treinamento, ele jurou ouvir seus comandos, enquanto Alvin pensava: "Eu obtive da batalha através dos céus por como Li Xian. E o segundo método é bastante sangrento e implacável, e também é o mais eficaz. E também ajudará você a ganhar alguma experiência de batalha." Vendo Alvin olhando para ele seriamente, ele pensou por um tempo, mas depois concordou, pois no mundo os fracos são comidos pelos fortes. Este é o modo atual do mundo, então ele concordou. O jeito é você devorar o veneno presente no corpo do Pokémon do tipo veneno, e ao integrar o núcleo dele no seu, você aumenta sua toxicidade e torna seu veneno mortal até mesmo para o próprio tipo veneno. Depois de ouvir esse método, ele ficou muito surpreso, pois não estava matando, mas incapacitando-os, pois sem veneno eles perderiam sua proteção. Mas ainda assim concordaram.
Bem, então agora você deve tentar combater os Pokémon aqui perto e para que você possa ganhar experiência de batalha e não ficar entediado depois disso. Devemos partir novamente. Como ele disse, eles lutaram contra alguns Pokémon como Rattata, Pidgey, Spearow e contra todos eles ele lutou usando sua forma fantasma e se escondendo enquanto usava gás venenoso para envenená-los e derrotá-los. Enquanto ele fazia isso, Alvin tomou nota de sua ação e o comandou, bem como pediu para controlar mais sua forma fantasma. Quanto mais ele controlar a forma fantasma, mais ele poderá controlar sua energia fantasma e isso o ajudará a aprender a bola das sombras facilmente. E depois de algumas partidas, ele pode ser um pouco uniforme na transação de seu comando, embora não seja perfeito, mas o suficiente. Ele então viu um Ekans e então ordenou Gastly. Gastly a um Ekans não importa o que devemos derrotá-lo teste dessa segunda maneira. Você está pronto? Gastly de repente ficou mais determinado e foi até Ekans. Use maldição sim Gastly sabia maldição também. Maldição. Um movimento do tipo fantasma eficaz em qualquer tipo que ao custo de metade da saúde do Pokémon continua a causar dano ao oponente até que o usuário desmaie na realidade. Depois de ser amaldiçoado, Ekans ficou com raiva e investiu contra Gastly para mordê-lo. Enquanto Gastly estava se transformando em forma fantasmagórica, Alvin rapidamente ordenou: não faça isso. Você não é habilidoso com energia fantasmagórica para desviar dele, desvie fisicamente e use lamber para paralisá-lo, e então use assustar. Assustar era um movimento de ovo que ele herdou de seus pais, embora atualmente não tenha havido muita pesquisa sobre o movimento de ovo nesta linha do tempo atual. Gastly seguiu as ordens ao pé da letra e então Ekans de repente estremeceu com o rescaldo de assustar e de repente desmaiou. Ao vê-lo desmaiar, Alvin ficou animado. Gastly bem demais para seu experimento. Ele precisa de um tipo de veneno e o único tipo de veneno disponível na floresta eram Ekans e a família Nidoran e suas formas evoluídas. Agora, sua forma evoluída está longe deles, enquanto entre as formas mais fracas, apenas os Ekans podem ser usados. Pois são do tipo solitário e o Nido mais jovem era protegido pelos pais e não poderia vencê-los agora. Agora Gastly entre em seu corpo e devore seu núcleo de veneno e misture com você. Quando Gastly começou a devorar o núcleo, Ekans começou a se contorcer de dor e quando Gastly estava fora de seu corpo, ele desmaiou de dor agora. E agora parecia Gastly fazendo caretas de dor. Alvin encorajou e disse: Gastly, é só o começo, você vai devorar um tipo mais venenoso depois, e o veneno deles pode doer mais, se você não conseguir segurar a dor, você pode esquecer seu sonho. Então, pelo seu sonho, persevere. Ouvindo-o rugir horrivelmente e então, depois de alguns minutos de resistência, ele respondeu lentamente Gaia, como se dissesse isso e também desmaiasse. Ao vê-lo, ele se lembrou horrivelmente da Pokébola e foi embora, pois tinha certeza de que poderia atrair algum Pokémon ou que os Ekans poderiam atacá-lo com raiva se ele ficasse para ver o que ele fez com ele, pois até mesmo morder ou envolvê-lo era mortal para ele. Quanto ao sucesso do experimento, ele obteve sucesso, pois viu o corpo de Gastly parecendo mais arroxeado do que antes, provavelmente devido ao aumento da toxicidade. Depois de correr por um tempo, ele mais uma vez retirou Gastly e deu a ele um remédio energético normal, eficaz para todos. Depois de comê-lo, Gastly acordou lentamente e depois de olhar ao redor sonolento, cumprimentou Alvin alegremente, pois podia ver que a segunda maneira funcionava e ele se sentiu mais forte e animado. Sem o comando de seus treinadores, usou névoa venenosa na árvore próxima e desta vez, algumas folhas novas e frescas também caíram e algumas tinham veias de veneno nelas. Vendo os resultados, ambos ficaram felizes e Gastly queria fazer mais como fizeram com Ekans, mas Alvin o impediu dizendo: Gastly, você acabou de acumular o veneno. Você ainda não é o controlador dele. Condense o núcleo e torne-se mais controlador do seu poder, significando tanto o veneno quanto o fantasmagórico, ou você não poderia derrotar o outro facilmente. Este Ekans era muito imaturo em lutar ou como você poderia derrotar um novo Pokémon assim. Se quisermos vencer, ainda temos muito a fazer, então vamos continuar trabalhando e então faremos isso juntos. Agora descanse. Não fique muito animado. Trabalhar duro e descansar também é importante. Pense assim, enquanto você esvazia sua energia, descansar ajudará e então você poderá ter um pouco mais de energia após cada ciclo de descanso e trabalho. Além disso, você deve estar cuidando de mim à noite enquanto eu durmo ou como vou sobreviver à noite aqui. Então, Gastly, você vai me proteger? Pensando no que Alvin disse, ele também concordou e apenas flutuou enquanto Alvin montava a barraca e cozinhava sua própria comida como sua mãe o ensinou antes de viajar. E quando a noite chegou, ele dormiu com Gastly supervisionando-o. Capítulo 5. Alvin já passou quase meio mês na floresta e algo surpreendente aconteceu há uma semana. O ovo Pokémon que ele ganhou de Blaine chocou. E o Pokémon que chocou foi um dos seus favoritos cuja evolução final foi um tipo duplo voador e de fogo, o Charmander. Era um Pokémon pequeno, bípede parecido com um dinossauro. A maior parte do seu corpo é laranja, enquanto sua barriga é de uma cor amarelo claro pálida. Charmander, como suas formas evoluídas, tem uma chama que queima constantemente na ponta de sua cauda. E a parte mais interessante era o calor da chama de sua cauda. Embora não seja escaldante, ainda é muito mais do que o Charmander médio. Depois de obtê-lo, ele pensou em como tornaria tão forte que poderia até mesmo destruir um lago inteiro com sua chama. Embora possa parecer exagerado, ele sentiu que o exagero é melhor do que a mediocridade. Inferno, ele até sentiu que enquanto um tipo de gelo pudesse congelar uma baía como Kuzan congelou o mar em um pedaço, ainda não era forte o suficiente e muito para crescer. Inferno para o tipo de fogo, ele considerou o ex-comandante capitão do Gotei 13 Yamamoto Shigekuni como a barra. Desde quando ele lançou a água do Bankai em Seirete e evaporou a ponto de até a garganta ficar seca. Afinal,
Sua ambição é combater Pokémon lendários em termos de igualdade e resolver os mistérios não resolvidos e desenterrar novas descobertas tão bem que é bom ter uma ambição tão grande. Como Charmander, macho, acabou de nascer, ele não o deixou treinar, mas por causa de sua chama mais quente. Ele deu a ele um copo de água em um copo inflamável e pediu para aquecê-lo para que após o treino, ele pudesse controlar seu fogo. Enquanto por outro lado Gastly derrotou outro Ekans e seu núcleo de veneno foi atualizado novamente, mas não na extensão que fez antes. Então Alvin chegou à conclusão de que para atualizar o núcleo, ele deve devorar o núcleo de Pokémon mais venenosos para que sua toxicidade aumente. E durante esse tempo ele aprendeu o ataque preliminar da bomba de veneno, bem como a bola das sombras inicial. Quanto ao porquê de ser chamado assim, porque a taxa de sucesso do ataque da bomba de veneno é de 30%, enquanto a bola das sombras é de 60%. Então, de acordo com Alvin, levaria cerca de um mês para fazê-lo funcionar, ou seja, ser usado regularmente e eficaz sem falhas. Com o tempo, Alvin percebeu que Gastly se tornou competente e orgulhoso por causa de sua vitória mais fácil ao longo do tempo. Então ele pensou em lutar contra outros treinadores para que pudesse saber que o mundo é muito maior do que ele conhece. Afinal, se ele fosse apenas um treinador novato normal, ele também ficaria orgulhoso. Mas ele sabia sobre vários treinadores campeões e o perigo do mundo enquanto ele cruzava. Então ele sentiu uma sensação de crise em seu coração e queria ganhar força rapidamente. Mas ele não fez isso porque para uma fundação de construção mais alta é necessária e para que seus Pokémon sejam mais fortes. Ele sentiu que eles precisavam ter melhor controle. Depois de uma hora de caminhada, ele conheceu um treinador, chamado Max, e o desafiou para uma batalha, pois ele tinha apenas um Pokémon eficaz para a batalha. Então a história começa aqui. Max, bem, já que você só tem um Pokémon, poderíamos ter uma partida de Pokémon 1 contra 1, se você encontrá-lo. Alvin, ok. Então vamos começar. Max, eu sou da cidade de Pelter. Vai Pidgeotto. Alvin, e eu sou da cidade Floral. Vai Gastly. Max, Gastly, é seu iniciante? Alvin, sim, agora podemos começar. Max, ok. O que Alvin não sabia era que Max aqui já havia desafiado os ginásios e conseguiu 2 emblemas de ginásio de uma estrela a apenas um emblema de ginásio de distância do treinador iniciante. Enquanto intermediários são aqueles que têm mais de 6 emblemas de ginásio ou pelo menos 3 emblemas de 2 estrelas ou um emblema de 3 estrelas. Esses emblemas de estrelas são a demarcação de diferentes níveis de batalha Pokémon. Para emblemas de uma estrela, os líderes de ginásio usam Pokémon de baixo nível. Para 2 estrelas usam quase nível intermediário e para 3 estrelas eles têm pelo menos 4 contra 4 ou 6 contra 6 com pelo menos um Pokémon de seus Pokémons da equipe principal. Quanto ao número de ginásios de 3 estrelas, apenas 8 ginásios principais de canto têm autoridade para dar. Quanto ao emblema de cada ginásio tem um ponto e esses pontos também ajudam na entrada direta nas partidas da Liga Pokémon em contraste com a entrada na preliminar. Isso ajuda os novos treinadores a não terem que enfrentar o treinador sênior e ter a chance de pelo menos comparecer e entrar nas partidas oficiais da Liga. Max, comece com uma rajada. Alvin, esgueire-se e atormente-o com maldições. Pouco antes de Pidgeotto usar Ventania, Gastly esquivar e usar maldição. Pidgeotto fazendo careta de dor encara com raiva o Gastly fazendo-o estremecer, pois não havia lutado contra Pokémon de grau superior. Alvin vendo Gastly recuar sorriu e então disse para ele usar gás venenoso. Então Max pediu para Pidgeotto usar Ventania para explodi-lo. Enquanto isso, Gastly foi atrás de Pidgeotto de acordo com as instruções de Alvin e usou bomba de veneno e o envenenou. Vendo Pidgeotto levar uma surra, pediu para ele usar Ciclone. Então um grande tornado cercou Gastly e o machucou gravemente. Neste momento, ambos os Pokémon estavam cansados e respiravam pesadamente e olhavam fixamente um para o outro. Ambos os treinadores também se entreolharam, pois sabiam que o próximo movimento seria o último. Pidgeotto usa poder oculto. Use a bomba venenosa com força total. O poder oculto de Pidgeotto era do tipo elétrico e bateu em direção a Gastly. Gastly na batalha usou uma bomba de veneno muito maior que a última e jogou em Pidgeotto. Após a colisão, a poeira se espalhou e ambos os treinadores aguardaram ansiosamente os resultados. Quando a nuvem de poeira se acalma, vemos Pidgeotto desmaiado no chão enquanto Gastly estava a apenas alguns centímetros do chão com grande esforço. Portanto, concluiu-se que Alvin venceu. Ambos os treinadores ficaram chocados. Max pensou em como perdeu para um treinador novato que tinha apenas um Pokémon e ele depois de derrotar 2 ginásios. Enquanto Alvin pensou em como ele mal venceu e pensou, eu realmente menosprezei as pessoas e fiquei tão orgulhoso quanto Gastly antes de pensar que só ganhei devido à maldição. Se não, seria eu quem teria perdido. Parece que tive que melhorar meu treinamento. Gastly também pensou a mesma coisa que seu treinador e estava pensando em aumentar sua prática. Agora, para aumentar o treinador, a Liga começou um sistema de pagamento em dinheiro para cada vitória e derrota em seu ID de treinador para manter a conta de vitórias, derrotas, bem como uma melhor gestão de seu dinheiro. Então, a ID deles combinava com os dados deles, de acordo com a posição e o resultado, transferiam fundos para o Victor. Como Max estava mais alto na ordem do que Alvin, ele pagava a Alvin muito mais do que o do mesmo nível. Se fosse do mesmo nível, ele perderia cerca de 100 Pokédólares, mas como ele estava mais baixo, ele perdeu 400 Pokédólares. Depois disso, Max se despediu dele. Enquanto Alvin ponderava sobre a partida e disse a Gastly que lutou e Charmander que assistiu à partida que ele era apenas um novato como nós, mas ainda assim mal vencemos.
Não devemos ficar orgulhosos e nos acostumar com o nível. Lembre-se de que sempre há uma montanha sobre outra montanha. Então Gastly continue trabalhando em seu controle de energia. Você viu ou não viu que Pidgeotto evoluiu enquanto Gastly não? Então para lutar em igualdade de condições, seu controle era essencial. Além disso, Gastly no futuro podemos lutar contra muitos Pokémon, então você também deve ter seus próprios pensamentos e ações sem meu comando. E Charmander, você tem uma semana de idade, então, junto com o controle de fogo, você começará a correr, bem como afiar as garras atacando a árvore, ok. Não fique desapontado, mas trabalhe duro para que no futuro você não tenha que sofrer. Capítulo 6. Como o treinador foi dividido em diferentes níveis, os Pokémon também têm suas próprias divisões respectivas e principalmente, são baseados no nível de seu número racial. Para os Pokémon totalmente evoluídos como Charizard, o valor racial era 530, enquanto o de Gengar é 500 e o de insetos como Butterfree e Beedrill é 395. Pode-se dizer que Charizard é muito mais forte que Butterfree, mas isso é baseado na habilidade e na elevação do Pokémon ao seu potencial. Ou não haveria uma elite de 4 insetos no futuro. Afinal, o Butterfree é do tipo inseto e psíquico, e isso será usado como critério para derrotá-lo. Bem, cada treinador tem uma maneira diferente de treinar e criar seu próprio Pokémon. Este também é um ponto diferencial no fato de que diferentes Pokémon da mesma espécie tinham poderes e força diferentes. Também é baseado no fato da quantidade de recursos usados para criar um, mas para o atual Alvin, ele está enfrentando um grande dilema. Seu inicial não tirará muitos recursos de sua mão, mas para criar Charmander ele teria que cortar um pedaço de sua própria carne. Para Charmander, muitos objetos não inflamáveis eram necessários, pois eles podiam pegar fogo e então, um apetite especial para seu crescimento saudável também era necessário. Na floresta, ele mais o alimentava com ratata ou ecans mortos, pois também o deixava caçar sua própria presa. Afinal, suas presas e garras foram feitas para caçar. Criar Charmander é semelhante a criar um animal de estimação carnívoro, como um cachorro. Você pode alimentá-lo e criá-lo sem carne, mas ele perderia sua natureza selvagem. Agora, a natureza selvagem do Pokémon também é um poder, pois às vezes seu instinto inato pode ajudá-lo na batalha. Com o passar do tempo, Alvin tem alguns movimentos excelentes que provavelmente herdou de seus pais. Isso também o deixou se perguntando sobre o mais forte, bem como desconfiado sobre sua identidade. Hoje em dia, as pessoas não são tão gentis em ajudar umas às outras. Muitos treinadores por aí não conseguem nem chegar à liga também devido ao fato de que morrem na jornada. Na jornada, eles são mortos por Pokémon selvagens, mortos por seus próprios Pokémons, por outros treinadores, ladrões, caçadores furtivos, bem como algumas famílias grandes que detêm poder suficiente na região ao redor e os matam quando são ofendidos. Quanto à liga, ela não faz nada, pois para ela o valor da família é muito maior do que um novo treinador ou seu potencial não foi suficiente para enfrentar o outro. Claro que pelo lado positivo ninguém ousa matar, mas quem viu o lado escuro? Então, agora no mundo em que qualquer um poderia matar o outro a qualquer momento, por que ele faria isso? Bem, como ele poderia saber que o estranho viu nele uma pessoa que recebeu o título de o Destruidor, e isso é o suficiente para que ele lhe dê uma mãozinha? De qualquer forma, a dieta de Charmander era composta de carne de animais que ele matava. Agora ele também os treinava para agir de forma autônoma na batalha e se ele sentisse que precisava comandá-los, ele diria. E durante seu tempo antes de viajar, ele passava horas na biblioteca ou folheando muitos livros e tinha conhecimento suficiente para se tornar um cultivador primário. Podemos dizer que toda enfermeira Joy em um centro Pokémon do ginásio principal é um cultivador sênior e em outras cidades ou lugares inferiores são ginásios intermediários. Caramba, alguns cultivadores de topo têm o mesmo status que os líderes de ginásio Pokémon também e podem ser considerados uma parte indispensável da liga. Todo cultivador de topo é fornecido com o suficiente para viver feliz sem nenhum trabalho para o resto da vida. Quanto ao motivo de ele não fazer o exame para cultivador é porque ele está muito fraco agora. Se ele por acaso passar, embora isso só direcione alguma atenção da liga, também deixará outras organizações na liga, bem como organizações criminosas para ele e ele não é forte o suficiente para se proteger. Ao se juntar a eles, pode ajudá-lo a crescer rapidamente, mas ele não quer ficar preso a ninguém. Ele quer ver até onde ele pode chegar sozinho. Seu Charmander come Pokécube especial que ele criou para ele feito de frutas que ele encontrou na floresta. Como o Pokécuber no Oin ainda não foi inventado, ele usou sua própria mão para fazê-los. Isso também o ajuda a aumentar sua intimidade com seus Pokémon e também a torná-los fortes, pois fortalece lentamente seus corpos e outros atributos. Os movimentos que Charmander agora conhecia eram Rosnar arranhar brasa mas também Lança-chamas dança do dragão e Investida do dragão então eu. Outro para treiná-lo melhor Alvin pensou em um regime para Charmander por exercício físico força seu corpo. Por arranhar árvores afiar sua garra para movimentos de garra posteriores, água fervente para fogo e ele deixou usar dança do dragão para controlar o poder do dragão. Quanto ao dragão Hash ele agora o colocou nas costas como o corpo de Charmander não pode lidar com o estresse de Hash mais fraco muito menos treiná-lo. Então ele decidiu fortalecê-lo fisicamente e treinar o dragão Hash. Depois que ele aprendeu o pulso do dragão para que ele pudesse manipular melhor o poder do dragão ou depois que ele evoluiu para Charmeleon para que seu corpo pudesse lidar com o estresse. Agora ele para a dança do dragão ele podia atualizar apenas 2 vezes após o terceiro ele podia lidar apenas com um ataque após o qual ele desmaia ou podia segurá-lo por 5 segundos. E isso é apenas devido à sua linhagem superior. Agora ele tinha 2 novos Pokémons que ele pegou. Um Caterpie que ousou encarar Gastly mesmo sabendo que ele perderia. Seu espírito de batalha o impressionou o suficiente para capturá-lo. E um Pidgey que sabia ataque de asa ele o pegou. Ambos os Pokémons têm regimes diferentes.
Caterpie é treinado principalmente no uso de tiro de corda, e ele pedia para ele balançar usando sua corda como Tarzan balançando em videiras, e usando a energia gerada para derrubar seu oponente. Ao longo de 5 dias ele foi pego, derrotou 2 novatos treinador e Rattata, PJ, e até enfraqueceu um Ekans que mais tarde foi derrotado por PJ. Quanto a PJ, ele se preocupava principalmente com a força da asa e principalmente planava sobre o mesmo lugar para fortalecer a asa. Ele também fortaleceu o bico e a garra atacando a árvore e as pedras. Bem, Caterpie foi pego depois de PJ no mesmo dia em que lutou contra Max. Então, antes de PJ, ele se alimentava de Caterpie, Veedon e até Rattata. Quanto a quando lutou contra Ekans, ele o comeu com a ajuda de Caterpie que o enfraqueceu. Mas após a captura de Caterpie, Alvin pediu para não se alimentar de Caterpie, pelo menos na frente de Caterpie. Ele também o deixou encontrar sua presa por conta própria para que seu instinto predador não fosse diluído ao longo do tempo. Ele também os alimentou com seu cubo de frutas especiais. Cada um de seus Pokémon Gastly, Charmander, PJ e Caterpie. Cada um tinha sua própria dieta e receita de acordo com o gosto. Quanto ao motivo pelo qual ele os nutre, o treinador de elite é pelo menos um cultivador de nível intermediário. Então ele também treinou nisso, pois ajuda tanto na ligação quanto os treina bem e ajuda a cortar custos com cuidados com os Pokémon. Depois de ficar na floresta por pelo menos um mês, ele finalmente chegou à cidade chamada Cidade da Rocha devido à abundância de Geodude encontrados ao redor. Ele pensou que também desafiaria o ginásio aqui. Capítulo 7. O nome da cidade Cidade da Rocha é devido à grande presença de Geodude e Graveler nas áreas ao redor. Eles geralmente causam problemas na área. Para combatê-los, a maioria dos treinadores aqui tinha Pokémon do tipo Grama, Água ou Lutador. Além disso, o ginásio em si é um ginásio de luta. Ele tem autoridade para conceder ginásios de 2 estrelas. Também para ajudar os treinadores, a Liga Pokémon criou um novo sistema chamado Sistema de Tarefas que pode ser usado em qualquer centro Pokémon. Lá, eles poderiam obter diferentes tarefas de acordo com seus níveis e obter recompensas. Caramba, alguém poderia até obter pedras evolutivas por isso. Para ajudar seu Pokémon a ganhar alguma experiência lutando contra Pokémon do tipo Pedra, Alvin, depois de chegar à cidade e deixar seu Pokémon para a enfermeira Joy para seu check-up normal, foi até a mesa de tarefas. Havia muitas tarefas postadas. Cada tarefa foi distribuída em diferentes níveis também por uma questão de conveniência e o treinador em níveis específicos pode assumir apenas certas tarefas de nível. Os níveis de tarefas são nível 1 estrela, treinador novato e acima nível 2 estrelas, treinador iniciante nível 3 estrelas, treinador intermediário nível 4 estrelas, níveis avançados e nível 5 estrelas. Treinador de elite. As missões de nível 5 estrelas são geradas apenas nas grandes cidades de Kanto e são realizadas através da sede da liga. Quanto ao treinador com emblemas de ginásio de 2 estrelas, ele pode fazer até tarefas de 3 estrelas, enquanto aqueles com emblemas de 3 estrelas podem fazer tarefas de 4 estrelas. Claro que os 4 primeiros de cada liga também podem fazer essa tarefa de nível. Além disso, a conclusão dessa tarefa de nível pode ajudar a obter pedras evolutivas. Como novato, Alvin pegou uma tarefa de 1 estrela. A missão era, há um grupo de Geodude bloqueando o caminho para a cidade da trincheira. O treinador é solicitado a afastá-los. Qualquer maneira pode ser implementada para fazer isso. Quando alguém conclui uma tarefa, as pessoas ao redor são solicitadas a confirmar a conclusão da tarefa e a tarefa é considerada concluída. A recompensa é então concedida ao treinador. Para enfrentar Geodude, Alvin pensou em usar Charmander, pois ele o usará na batalha de ginásio. Isso também o ajudará a se acostumar com os movimentos de luta. Depois de 1 hora procurando a rota, ele chegou ao destino. Ele perguntou a uma pessoa próxima, onde pode ser a rota para a cidade da trincheira? Por que você está perguntando a esse rapaz? Você não sabe que há Geodude lá? Algumas pessoas se machucaram durante o ataque. Felizmente, nenhuma foi morta. Você deveria ir embora. Volte mais tarde quando um treinador da liga os limpar. Hehehe, desculpe, sou o treinador que a liga enviou. Não se preocupe, eu cuido disso. Então você pode me dizer o caminho? Você não é muito jovem? Como pode fazer isso se um adulto não consegue? Você ainda é uma criança. Não vá para a morte. Olha aqui, tio, eu tenho 4 Pokémons. Isso mostra que pelo menos eu posso me proteger se as coisas derem errado. Se necessário, você também pode vir para ver com seus próprios olhos. Vendo sua confiança, ele concordou e o levou até o local. Lá, Alvin viu 5 pequenas pedras bloqueando o caminho. Se não fosse pelo vinco nas pedras, se vistas de perto, ninguém as encontraria separadas das pedras comuns. É por isso que a linha Geodude é tão temida em cavernas, porque ninguém sabe sob qual pedra ela está e muitos são esmagados por elas em cavernas. Depois de vê-los, ele imediatamente chamou Charmander. Ao ver esse Pokémon, a pessoa que trouxe Alvin, seus olhos brilharam e ele pensou, pelo casaco e pela chama de sua cauda, parece que ele foi criado corretamente. Além disso, os músculos também indicam que ele também é fisicamente forte. Parece que esse cara tem pelo menos nível intermediário. Ele não deve ter problemas para enfrentar esses Geodudes. Alvin disse a Charmander para lidar com o Geodude e supervisionou a luta ele mesmo. Charmander usou lança-chamas para atrair a atenção deles. Depois de ser atacado, esses Geodudes atiraram pedras nele. Após treinamento físico, ele os perseguiu facilmente. Ele inicialmente pensou em usar a dança do dragão, mas por causa do ataque deles, ele não conseguiu encontrar tempo para usá-la. Para o Charmander atual, leva cerca de 2 segundos para usá-la e no ataque deles ele não conseguiu. Pensando brevemente enquanto se esquivava, ele de repente varreu sua cauda e brasas de fogo voaram da cauda para distraí-los.
Essa tática é o que Alvin ensinou a ele se ele fosse encurralado para criar espaço para sua manobra, já que a chama não os afeta muito, pois não estava quente o suficiente de acordo com Alvin e Charmander. Depois do momento em que ele rapidamente usou a garra de metal que aprendeu enquanto arranhava árvores e por causa de seu físico forte 2 dos 5 estavam instantaneamente fora do jogo. Então ele usou a garra de fogo nos outros 3, isso os feriu gravemente. O movimento da garra de fogo foi aprendido depois que ele aprendeu a garra de metal devido ao seu exercício de controle de chamas. Além disso, atualmente não está maduro o suficiente para ser usado, e só pode ser usado em conjunto com a garra de metal. Devido a isso, Alvin pediu que ele usasse a garra de fogo após a garra de metal para que ele pudesse ter prática suficiente para usá-la. Irritado, o Geodude usou Magnitude. Isso também machucou Charmander, mas ele resistiu e então terminou com o lança-chamas. Agora o lança-chamas foi fortalecido devido ao impulso de combustão. Daí a primeira batalha em grupo de Charmander chegou ao fim. Depois de derrotá-los, Alvin rapidamente os pegou, desta vez não para treinar, mas para vender. Cada cidade tem um mercado negro onde os Pokémon são vendidos. Isso é feito pelo entendimento de trânsito entre a Liga, a cidade e o submundo. Isso mantém uma aparência de paz ao redor. Vendo a batalha, o estranho sentiu suas visões confirmadas ao ver Charmander derrotá-lo sem nenhuma instrução. Isso se não fosse por ver o casaco, alguém pensaria que o dele é acreditado apenas ao Pokémon e não ao treinador. Mas treinadores experientes treinam seus Pokémon para agir com certa autonomia e apenas comandar quando necessário. Vendo alguns erros aqui e ali, todas as qualidades são de um treinador iniciante com pelo menos 3 emblemas. Então ele pensou que Alvin também era um com no mínimo 3 emblemas. Claro que esses pensamentos Alvin não sabia. Depois de lutar contra Max, ele ainda sente que ainda é um novato. Parabéns pela sua vitória, jovem. Ah, desculpe-me por não ter me apresentado. Meu nome é Marcos. E eu sou o líder de ginásio de Cidade da Rocha. E acredito que você está aqui para a batalha de ginásio. Sim, eu sou a favor da batalha de ginásio. Seu Charmander me impressionou muito. Que tal termos uma batalha amanhã e você deixá-lo descansar? Obrigado. E você pode me ajudar onde posso trocá-los? Embora não tenha sido perguntado diretamente, ainda assim, você não vai criá-los? Estou muito ocupado com meus Pokémon e não conseguiria lidar com outro até que ele evoluísse. Bem, pegue a direita do centro Pokémon e siga em frente por 300 metros. Mais uma esquerda e depois de cerca de 460 metros você chegará ao seu destino. Mas tome cuidado aí. Não preciso dizer mais nada, eu acho. Marcos disse a última frase sério. Obrigado pela sua ajuda. Terei uma batalha amanhã, a seu critério. Alvin disse alegremente. Esplêndido. Então que tal às 10 da manhã? Estarei ansioso por isso. E ele saiu sem antes confirmar a notícia da conclusão de sua tarefa. Essa tarefa era uma tarefa complicada que ele definiu. Era uma tarefa de pelo menos 2 estrelas, então ele supervisionava quem quer que viesse para a tarefa. Se houvesse algum problema, ele os ajudaria mais tarde. Foi por isso que Alvin o viu lá. Enquanto se dirigia para o ginásio, Marcos pensou. Ele é muito interessante. Um jovem com uma mente madura e calmo durante a batalha. Amanhã, estou realmente ansioso para vê-lo lutar seriamente. Depois que Marcos saiu, ele também saiu do lugar e foi para o centro Pokémon para curar Charmander. Após o depósito para a cura, ele foi e enviou a tarefa para as recompensas. Ele recebeu 1000 Pokédólares, bem como uma cura completa. Isso ajuda um Pokémon a eliminar completamente o status Alimenta-Alimenta. Essas são boas recompensas. Depois de pegar Charmander, ele foi até o local. O lugar em que ele estava entrando era o Mercado Negro. Quanto ao porquê de estar aqui, porque ele descobriu que o mundo não era preto ou branco, mas um tom de cinza. Então ele estava aqui para vender o Pokémon. Para não revelar a identidade de alguém, ele usava uma máscara e uma capa. Depois de entrar, ele viu muitas pessoas vendendo muitas coisas, de remédios a intensificadores de poder e até Pokémon. No mercado negro, o preço do Pokémon é baseado em seus valores raciais. A faixa de preço foi, em termos de Pokédólares, Pokémon abaixo do valor racial de 350 a 10 mil. Menos de 400 é igual a 25 mil. Menos de 450 é igual a 50 mil. Menos de 500 igual pelo menos 100 mil e pode aumentar mais. Quanto aos valores acima, eles não são vendidos, mas leiloados e chegam a 1 milhão ou até mais, correspondendo ao tipo ou gênero de Pokémon. No caminho, ele disse alguns Pokémon, até mesmo da área de Johto e Oen. Quando viu Gulpin, ele ficou tentado a comprá-lo para atualizar o núcleo de veneno de Gastly, mas resistiu, pois não tinha dinheiro. Então ele foi para o ponto de transação. Aqui há muitos estandes onde as transações acontecem. Como também tem interesse de muitas pessoas de alto nível na liga, a privacidade foi mantida. Depois de se dirigir a uma cabine vazia, ele imediatamente disse, 5 Geodude, quanto custa? O dono da barraca imediatamente sorriu torto e disse, 7 mil cada. Alvin respondeu, pelo menos 18 mil cada. Oh, por que tão alto você ilumina? Vendo a outra parte barganhando e como ele agiu, o dono entendeu que a outra pessoa sabia do assunto aqui e para ele colocar um preço tão alto ele estava interessado. Todos sabiam da magnitude e da explosão. Depois de ouvir isso, mesmo assim 15 mil. Não me trate como um novato. Eu sei que você os venderia pelo menos por 25 mil, então aumente o preço. Ambos negociaram por algum tempo e depois concordaram em 17 mil. Após vendê-los, Alvin recebeu 85 mil Pokédólares. Agora entendo por que tantas pessoas se tornam caçadoras furtivas. Elas ganham dinheiro facilmente. Caramba, depois de quase um mês viajando, consegui 5 mil moedas, mas só consegui economizar 1000, então ele imediatamente perguntou, quanto custa o tipo venenoso? Proprietário listado. Ekans, 12 mil. Arbok, 36 mil. Coffin, 8 mil. Veezin, 15 mil. Grimer, 15 mil. Muk, 40 mil. Bem, me dê 4 Coffin e 2 Grimer.
Alvin gastou instantaneamente 62 mil moedas. Isso se deve aos requisitos para Gastly. Após um mês de treinamento, Gastly armazenou energia fantasma suficiente para a evolução, mas não conseguiu evoluir. Então ele pensou que poderia ser devido ao núcleo de veneno. Ele sentiu que se pudesse atualizar o núcleo, ele evoluiria. Então ele não hesitou. Depois de pegá-los, ele foi em direção à floresta e libertou Gastly, Charmander e Pidgey. Com o tempo, Gastly agora tem pelo menos o dobro de sua altura, cerca de 7 pés, e o Pidgey devido à batalha começou a desenvolver uma pluma sobre sua cabeça, mostrando que em uma semana ele poderia evoluir. Então ordenou que eles ficassem de guarda. Primeiro ele lançou um Koffing e pediu que eles os derrubassem. Então ele pediu para devorar o núcleo, mas não integrar e pediu para integrá-lo junto. Depois de matar todos os Pokémon comprados friamente e então devorar o núcleo, Gastly parecia dolorido com a quantidade de veneno em seu corpo. Mais tarde, ele disse a Gastly que ao integrá-los, mobilizaria a energia fantasma também. Por causa de seu treinamento de controle, ele foi capaz de fazer isso, mas mal. Depois de alguns minutos, Gastly grita de dor e o Pidgey próximo e os Pokémon menores fogem daqui. Um pouco de veneno foi em direção a Alvin e seus Pokémon. Então ele pediu a Pidgey para soprá-lo para longe. Após o fortalecimento de Wing, ele foi capaz de soprar vento continuamente por cerca de 5 minutos. Isso é quase a quantidade que um Pidgeotto médio pode fazer. Quando ele soprou o veneno no centro, uma luz branca brilhou e então uma mudança ocorreu. Gastly evoluiu para Alter. Alter é um Pokémon roxo escuro com um corpo gasoso. Ele tem uma cabeça redonda com um par de mãos desencarnadas. Cada mão tem 3 dedos pontiagudos. Sua cabeça é ladeada por 3 grandes saliências pontiagudas em ambos os lados, e seus olhos são grandes e triangulares com pupilas pequenas. Os gases que compõem sua cabeça se curvam para baixo para formar vários dentes pontiagudos emoldurando uma boca rosa e uma língua longa. Seu corpo se afunila em uma cauda irregular. Seu Alter tinha quase 2,4 metros de altura, muito maior que a média. Seu Alter tinha um corpo roxo profundo com algum símbolo provavelmente relacionado ao poder fantasma. Alvin disse com sua postura forte, diga Gaz, não Alter, eu te decepcionei. Você ainda está disposto a me seguir e chegar ao topo? Alter olhou para seu treinador. As palavras ainda ferviam seu sangue como quando ele as ouviu pela primeira vez e essa transformação confirmou sua decisão. Então Alter respondeu sorrindo ao Terra. Então por que você não cumprimenta seus parceiros? Capítulo 8. Na manhã seguinte, Alvin levantou-se rapidamente e foi direto para o ginásio depois de comer e alimentar seus Pokémon. Ele chegou ao ginásio às 9h30, cerca de meia hora mais cedo. Chegando lá, ele viu que os portões ainda estavam fechados. Então ele pensou em esperar e pensar sobre sua estratégia hoje. Embora nem tudo funcione, mas deve ser o suficiente para ter alguma proteção contra falhas se as coisas derem errado. Onde os treinadores novatos normais estão confiantes sobre sua batalha, ele estava cético. Desde que ele veio ao mundo, essa é sua atitude. Sempre seja cauteloso, quem sabe o que acontece a seguir. Apenas os fortes têm o luxo de relaxar. Afinal, ele sabia que depois de algum tempo o desastre pode acontecer e quem sabe se ele ou alguém de sua família estava preso lá. Então ele sempre teve uma sensação de crise em seu coração. De repente, uma voz alta o tirou de sua crise. Quem é você? Depois de se virar para a voz, ele viu um garoto de 14 e 15 anos em um traje de karatê verde com o símbolo do ginásio embutido no peito. Provavelmente um estagiário de ginásio. Os ginásios também recrutam algumas crianças como estagiários. A liga pede aos líderes do ginásio que façam isso para que haja treinadores capazes o suficiente para proteger aquele lugar. Claro que se o líder do ginásio for muito forte, ele não está vinculado a essas restrições. Eu sou a favor da batalha de ginásio. Que punk fraco como você ousa desafiar o ginásio aqui. Sai da frente, garoto, e vai para outro lugar. Lá pelo menos você tem uma chance de vitória. Aqui você só vai perder. O estagiário tentou intimidá-lo. Mesmo se eu perder, eu ainda vou lutar. Junto com o estagiário havia uma garota com idade similar à dele. Provavelmente ele estava tentando impressioná-la às suas custas. Por que você? Aqui estou eu tentando te ajudar e você está jogando minha cara. Agora deixe-me te mostrar a força do ginásio. Puxando uma pokebola, ele disse. Você já deveria ter feito isso então. Também puxando sua própria pokebola. Agora, o que temos aqui? Se você quer uma batalha, que tal fazermos no ginásio? Marcos disse de repente. Ouvindo sua voz, 3 conjuntos de vozes imediatamente vieram. Marcos, líder de ginásio, senhor, enquanto o estagiário tentava dizer fracamente, senhor. Eu estava apenas ajudando-o para que ele não chorasse e se perdesse. Eu não estava intimidando. Pare, já que chegou a esse ponto, vamos vendê-lo com uma batalha. Marcos disse primeiro ao seu estagiário e então, você não tem problema em fazer uma partida de aquecimento antes da nossa luta, não é, Alvin? Alvin deu de ombros e disse, claro, pelo menos o corpo vai se aquecer. Sendo ridicularizado, o estagiário ficou bravo, mas devido a Marcos ficou quieto. Depois de entrar no ginásio, ambos ficaram em 2 cantos do campo de batalha enquanto a garota estagiária era árbitra. Marcos se tornou espectador. A garota começou, esta é uma batalha Pokémon 1 contra 1 entre Archie, o estagiário do ginásio Cidade da Rocha, e Alvin de Cidade das Flores, da Cidade Floral. Então vamos começar a partida. Posição de batalha Mashup. Metapod vai. Que Metapor você é? Olhando para mim, garoto, ao ouvir isso, a garota também olhou confusa para Alvin. Enquanto Marcos pensava, então você quer fazer isso. Assim como eu pensei antes, você é muito interessante, Alvin. Ignorando o olhar deles, Alvin disse para você se endurecer. Golpe de Karate Mashup. Sem comando, o Metapod usou um tiro de corda para desviar, balançando através do teto. Metapod agora, investida giratória. Como sabemos, ao girar, as coisas causam mais danos no impacto do que no impacto normal, então Mashup foi arremessado para longe pela força do golpe.
da investida e do balanço. Mashop, no entanto, lidou com a queda e ainda se levantou. Então Archie respirou fundo, seus olhos estavam pensativos. Use força bruta. Metapod continua a endurecer. E Mashop então correu para frente e imediatamente gritou. Arremesso vital. Mashop jogou no ar e então pulou e deu 2 socos fortes em seu casco. Então, enquanto ele caía, Alvin calmamente disse, desacelere sua queda. Imediatamente o Metapod disparou uma corda grossa logo abaixo e formou uma almofada de corda para diminuir o dano. Tudo isso o estimulou e ele brilhou em luz brilhante. Ao ver isso, Mashop parou. Do casulo surgiu uma Butterfree. Butterfree se assemelha a uma borboleta vagamente antropomórfica com um corpo roxo. Ao contrário dos insetos verdadeiros, ela tem apenas 2 segmentos corporais e 4 pernas azul claras. O par superior de pernas se assemelha a pequenas mãos com 3 dedos, enquanto o par inferior se assemelha a pés longos e sem dedos. Butterfree tem 2 antenas pretas, um focinho azul claro com 2 presas por baixo e grandes olhos compostos vermelhos. Seus 2 pares de asas nervuradas são brancas com detalhes em preto. Quanto ao motivo pelo qual Mashop não interrompeu a evolução foi porque ela era considerada sagrada pelos Pokémon. Então, levando em conta o sentimento dos Pokémon em todas as batalhas da Liga, é pedido e ordenado que não a interrompa. Claro, embora na natureza não haja tal caso. Após evoluir, Alvin comandou rajada de vento. Um vento forte soprou em direção ao Mashop que o jogou no ar e sem lhe dar chance, jogou-o no chão. Seus olhos brilharam em azul e através de um psíquico o jogou no chão com força. Uma nuvem de poeira se levantou com o impacto. Depois que a nuvem de poeira desapareceu, vemos Butterfree voando no ar enquanto Mashop estava desmaiado. Mashop desmaiou. Então essa batalha Alvin e Butterfree venceram. Então, como você acha que foi? Marcus perguntou a Archie. Eu sou. Eu tinha notado que você estava ficando arrogante com o passar do tempo, então pensei que seria bom para você se perdesse. Embora você seja um dos melhores da cidade, há mais treinadores do que esta cidade. Você nunca deve ser competente com sua força. Espero que tenha aprendido bem. Obrigado, ele abaixou a cabeça para Marcus e Alvin. Então Alvin, você quer curar seu Butterfree? Não precisa, eu não ia usá-lo de qualquer maneira. Vamos começar nossa batalha. Então Marcus acenou para Beth. Agora temos uma batalha oficial de ginásio de 3 contra 3 entre o desafiante Alvin de Cidade Floral e o líder de ginásio Marcus. Que a batalha comece. Capítulo 9. Vai Hitmonchan, vai Pidgey. Hitmonchan é um Pokémon humanoide bronzeado que é exclusivamente masculino. Há 5 saliências rombas no topo de sua cabeça, e ele tem extensões que lembram almofadas sobre seus ombros. Ele parece estar usando uma túnica e kilt roxos claros, bem como luvas de boxe vermelhas e sapatos de boxe roxos claros. Como essa aparência sugere, Hitmonchan é especialista em socos. Pidgey redemoinho. Hitmonchan ataque pulando no ar. Então, de repente, Pidgey o atacou com um ataque rápido de alta velocidade e um combo de bicada. Mas Hitmonchan levantou as mãos para bloquear, mas ele ainda foi jogado para longe. E mais uma vez foi um olhar fixo. Agilidade de Hitmonchan, então impacto forte. Pidgey dança das penas. Assim que ele usa, Hitmonchan ataca com Thunder Punch. Então de repente Alvin disse, ataque de asa e rajada. Agora ambos os Pokémon estão respirando pesadamente. Pidgey só sobreviveu porque a dança das penas enfraqueceu o ataque ou ele será nocauteado. Enquanto Marcus estava antecipando essa batalha. Embora não estivesse indo com tudo, ficou quieto por um tempo, já que ele se soltou um pouco. Enquanto seus estagiários pareciam chocados com o nível da batalha na frente deles. Finalmente ambos disseram, soco rápido. Grande impacto. Com o impacto, um forte vento soprou e quando a poeira baixou, Pidgey desmaiou, assim como Hitmonchan na última etapa. Pidgey perdeu o desafiante, libere seu próximo Pokémon. Trazendo Pidgey de volta enquanto o encorajamos e então vai Charmander. Após o lançamento, ele rugiu. Hitmonchan use retorno. Lança-chamas Charmander. Depois do ataque ele caiu. Vai Mankey. Mankey é um Pokémon primata, semelhante a um macaco do Novo Mundo. É um Pokémon bípede com um corpo redondo coberto de pelo esbranquiçado e desgrenhado. Seu nariz é semelhante ao focinho de um porco, e tem olhos vermelhos e orelhas triangulares com interior marrom. As mãos de Mankey, pés de 2 dedos e a ponta de sua cauda curva e preensios são marrons. Mankey aumento de massa. Dança do dragão. Ambos aumentaram suas estatísticas e então atacaram. Mankey correu em direção a Charmander e começou a arranhá-lo, mas Charmander o perseguiu. Ambos começaram a cortar um ao outro. De vez em quando, ele usava garra de fogo e garra de metal também. Isso danificou Mankey muito. Então ele começou a ficar cada vez mais irritado e começou com mais ferocidade. Nesse momento eles começaram a se machucar. Desta vez ambos estão ficando cansados. Tornou-se uma briga porque Charmander não teve tempo de usar o lança-chamas. E devido a isso, Alvin também ficou agitado e de repente disse, Charmander bata sua cauda no chão e depois solte-o. Seguindo o comando, ele fez e a poeira voou e então uma chama furiosa cortou e jogou no Mankey. E o submergiu em chamas depois que desmaiou. E essa briga tirou muito do Charmander, pois não tinha tanta defesa e ainda era jovem. Então ele também estava respirando pesadamente. Desta vez, embora Charmander estivesse de pé, ele ainda a retirou. E desta vez, vai Machoke. Vai Alter. Ah, um Alter. Isso fará a batalha valer a pena. Estão prontos, Machoke. Vamos terminar esta partida com vitória, Alter. Que a batalha comece. Alter usa maldição. Depois disso, Machoke fez uma careta. Então Machoke pare com isso. Isso mandou Alter de volta embora. Antes disso ele lançou uma bomba de veneno e tóxica também. Isso é envenenado. Você é um garoto muito sinistro. Ei, fiquei na floresta por meio mês. Claro que foi o instinto deles.
Eu não combato o instinto deles, mas os deixo ir com o fluxo. Então Machoke atacou Alter com um soco de fogo que Alter respondeu com um soco de sombra. Eles se chocaram com seus socos, mas durante esse tempo a bola das sombras também será lançada. Isso machucou Machoke muito, mas equilibrado pelo uso oportuno de vingança. Então, depois de outra rodada de luta corpo a corpo, eles se encararam. Então finalmente, corte duplo. Injeção de veneno. Os dois se acertaram em cheio. Os dois recuaram mais para Alter do que para Machoke. E então os dois desmaiaram. Todos ficaram chocados com o resultado. Ambos os Pokémon não podem continuar, já que Desafiante tem um Pokémon sobrando. Então o vencedor é Alvin de Cidade Floral. Depois de puxar Alter para trás e ouvir o resultado, Alvin pulou no ar de alegria. Ao ver isso, Marcos pensou, mesmo que ele estivesse tão calmo durante a batalha, parece que ele ainda é uma criança de 10 anos. Parabéns, garoto. Você realmente derrotou Machoke. Ha. Alvin disse humildemente, ele perdeu principalmente porque foi amaldiçoado e envenenado, caso contrário Alter não terá chance. Não seja tão modesto. Você venceu de forma justa, garoto. Aqui está sua insígnia de ginásio. A insígnia de ginásio tinha o formato de um punho e com 2 estrelas nele. Depois de ver e pegar a insígnia, ele agradeceu e saiu. Marcos então disse, então, como você se sente comparado a ele? Ele quase me deixou sair cerca de 50%. Se você quer ser meu sucessor, você deveria parar de pensar no treinador na cidade enquanto seu oponente olha para o campo muito maior. Ou então você só será esmagado. Eu entendo, senhor, e vou trabalhar mais. E Marcos também foi mais fundo no ginásio. Bem, garoto, eu realmente estou ansioso para ver o que você vai se tornar no futuro, garoto. Alvin foi até o centro Pokémon e depositou os Pokémon para recuperação total. Então a enfermeira Joy disse, serão necessários 100 Pokédólares para cada Pokémon, por favor. Alvin deu a ela seu cartão e então, obrigado pelo seu tempo. Depois de depositar o Pokémon, ele foi fazer ligações para sua família. Enquanto ele descava o número no telefone, na tela apareceram seus irmãos Ben, que atenderam o telefone. Olá, residência de Bart, com sua voz infantil. Ei, Ben, como você está? Não está causando problemas. Alvin? Alvin. Mãe, pai, Clara, olha, Alvin ligou. Eu não disse que ele ligaria hoje. Agora, Clara, diga que eu sou incrível. O que Alvin? Alvino, irmão mais velho. De repente toda a sua família chegou e todos ficaram felizes. Ao vê-lo seguro, sua mãe chorou e de repente ficou brava. Bem, rapaz, o que você acha que estava fazendo? Nem ligou uma vez. Você tem ideia do medo que eu estava? Eu não conseguia nem fazer nada. Caramba, seu pai não conseguia trabalhar, então tirou férias. E até seu irmão e sua irmã ficaram tristes. Sinto muito. Desculpe. Eu estava na floresta e só cheguei a uma cidade ontem, depois de descansar, liguei. Vamos ver aqui o que consegui. O que foi, irmão? Me mostre, Clara perguntou animadamente. Ele mostrou sua insígnia de ginásio. Depois de ver sua textura opaca, ambos os jovens perderam o interesse. É realmente o que eu penso que é? Seu pai perguntou surpreso. Sim, acabei de ganhar a insígnia e meus Pokémon agora estão se curando. Sinto muito não poder mostrá-los a você. Tudo bem, me diga que Pokémon você tem, perguntou Ben. Bem, eu tenho um Alter, um Charmander, um Butterfree e um PJ. Então seu Gastly evoluiu, pegou Caterpie e PJ e aquele ovo provavelmente era um Charmander, disse seu pai. Inteligente como sempre, pai. Bem, eu tenho que ir. Eles soltaram meu Pokémon. Bom, tome cuidado e ligue de vez em quando, disse sua mãe suavemente. Tchau, irmão mais velho. Tome cuidado, disse seu pai. Tchau e vocês todos se cuidem também. Esta é minha família e eu sempre os protegerei. Se alguém ousar fazer algo a eles, ele pagará. Foi o que ele pensou friamente. Depois de pegar seu Pokémon enquanto voltava, ele pensou no estranho e no número que ele deu. Depois de pensar um pouco, ele foi novamente até a cabine telefônica e descou seu número. Capítulo 10. Depois de discar, ele esperou e então ouviu uma voz, mas nenhuma pessoa foi exibida na tela. Olá, quem está aí? Uma voz mal-humorada soou. Olá, eu sou Alvin. Fui eu quem você deu o ovo. Oh, você é aquela criança. Então o ovo chocou. Sim, era um Charmander. Charmander. Como eu esperava. Então, como você me chama de garoto? Provavelmente não só por essas notícias. Estou curioso para saber por que você me enviou este ovo. Porque eu e não outra pessoa. Bem, garoto, eu acabei de ver alguém que conheço em seu espírito. Bem, garoto, deixe isso para trás, então você lutou com alguém. Bem, acabei de ganhar uma insígnia de ginásio em Cidade da Rocha. Oh, aquele pirralho lutador, Então ele usou Mankey e Machop para lutar. Como foi a luta? Que Machop? Ele usou um Hitmonchan, Mankey e Machoke para lutar. O que? Blaine do outro lado pensou, o que ele estava pensando? Usando um time de treinador intermediário para lutar contra um novato. Ele o ofendeu ou algo assim. Espera, ele disse que não vai. Bem, garoto, você disse que venceu. Poderia me dizer qual Pokémon você usou? Alvin pensou por algum tempo e então concordou enquanto lhe dava Charmander. Então ele disse, usei PJ contra Hitmonchan, Charmander contra Mankey e Alter contra Machoke. PJ perdeu para Hitmonchan, então Charmander o derrotou, então enfrentou Mankey e venceu por pouco e Alter empatou com Machoke. Eu vejo. Garoto esperto me dizendo o suficiente, mas não o suficiente também. Você continua ficando interessante. Vencendo sua primeira batalha de ginásio assim. Eu vou esperar por você, garoto. Então, garoto, o que você quer perguntar? Você pode me falar sobre o ovo que você me deu, quem são os pais dele e tudo mais. Talvez eu devesse mandá-lo para ele. Vai ser interessante, para dizer o mínimo. E pelo menos o garoto vai ter apoio e não vai ser esmagado por aquelas famílias patéticas. Bem, garoto, como você venceu a batalha de ginásio, eu lhe darei uma recompensa. Vá para a cidade de Palette.
Seu presente estará lá junto com as respostas. Além disso, você não estará perdendo seu tempo, pois há pelo menos 4 ginásios na rota, exceto a cidade viridiana. Tenho certeza de que você conseguiria lidar com outros. Depois de pensar um pouco, ele concordou. Antes de desligar, ele disse, bem, garoto, você não vai se arrepender. Estou ansioso para conhecê-lo novamente. Depois de sair da cabine, ele caminhou em direção ao seu quarto no centro enquanto brincava com a Pokébola de Charmander pensando, quem era aquele homem? E qual é o segredo que você guarda, amigo? Bem, eu saberei quando chegar à cidade de Palette. Então eu deveria parar de pensar nisso. Depois de chegar ao seu quarto, ele tomou um banho e se preparou para dormir. Mas antes ele soltou todos os seus Pokémons. Seu Butterfree sentou em sua cabeça, PJ em seu ombro, Charmander estava ao lado dele junto com Alter que levitava. Bem, pessoal, nós ganhamos o primeiro ginásio. Venham aqui, eu vou mostrar a vocês o emblema do ginásio. Todos eles esticaram o pescoço para ver o emblema do ginásio. Depois de mais 7, poderemos participar da liga. Então vamos trabalhar duro e eu sei que todos estão cansados. Então vamos dormir juntos, afinal, iremos em direção a Pelter em seguida. E mais uma vez iremos para a vida selvagem. Então estejam prontos. Como todos sabem, nós mal vencemos a partida, então devemos nos preparar novamente e aumentar nosso treinamento para não sofrermos assim novamente. Então, vocês estão prontos? Todos eles rugiram juntos. Bem, então vamos descansar e nos preparar para amanhã. Bons sonhos. Enquanto isso, com Blaine. Blaine discou um número. Alô? Ei, seu velho idiota teimoso, o que aconteceu? O ovo que te dei está bom? Sim, é sobre aquele ovo. O que aconteceu? Está tudo bem? Se alguma coisa acontecer com ele, não vou segurar Charizard para você. Não, nada de ruim aconteceu. E você mantém esse seu Charizard monstruoso sob controle. Só quero dizer que eu o dei a um treinador. Treinador Woon. Diga-me o nome para que eu possa descobrir mais sobre esse treinador e sua conquista e ver se vale a pena criá-lo. Bem, para sua informação, ele é um treinador novato que ganhou seu titular há um mês e eu estava lá. Então provavelmente não há nenhuma conquista extra, exceto por sua habilidade. Então você deu isso a um novato. Você com certeza é tão abrupto como sempre. Então, o que é essa habilidade e o que faz você dar a ele esse ovo? Bem, agora mesmo o garoto me ligou e eu acabei de confirmar que ele venceu um desafio de ginástica de nível intermediário logo depois de criá-los por um mês e que Charmander até derrotou Mankey. O que? Você está chapado de novo, Blaine. Você está sonhando? Se for assim, então nós também temos um treinador de nova geração em Kanto, assim como aqueles de Johto o Ensino e Kalos tinham. Calha a boca, Samuel, e eu estou bem. Eu verifiquei isso com o próprio Marcos e ele me contou sobre a batalha. Aquele garoto também é muito talentoso. Se eu não soubesse que ele era apenas um novato, eu também pensaria que ele era um treinador de nível intermediário. Então qual é o nome desse garoto? E por que você está me contando tudo isso? Bem, eu esperava que você tivesse levado o garoto para baixo de você para que ele pudesse ser protegido de algumas pessoas desagradáveis. Então por que você não fez isso sozinho, ou quando estava na Cidade Pedra? Você sabe que dessa forma ele pode ser atacado. Você e eu sabemos que não precisamos de um treinador de estufa na liga. Queremos um experiente em batalhas. Então se ele não consegue sobreviver nem por tanto tempo, então eu estava errado. Mas se ele chegou até você, então estou certo sobre colocá-lo sob vigilância. Bem, está tudo muito bem, mas você ainda não me disse o nome dele. Bem, também estou enviando um presente para ele. Se ele chegar até você, dê a ele por mim. E quanto ao nome, é Alvin Bart, ele é de Cidade Floral. Alvin, hein? Espera, o que você diz? Alvin Bart de Cidade Floral. Há algum problema? Não. É que eu conheci alguém com esse nome quando eu era mais jovem. Então eu fiquei chocado. Bem, então não se preocupe, se ele chegar aqui, eu lhe darei minha proteção. Mais tarde, Samuel. E Blaine então pensou, eu fiz isso por você, garoto. Vamos ver se você é elegível para nossa ajuda. Também na cidade de Palette. A pessoa que Blaine chamou foi o famoso pesquisador Pokémon, Professor Samuel Carvalho. Ele estava olhando uma cópia de desenho e vendo muitas fotos que ele desenhou em sua juventude. Entre uma delas estava a foto de um treinador que o guiou em sua juventude. Na foto, uma pessoa de 20 e poucos anos estava atrás dele, com o aterrorizante Gengar, o impetuoso Charizard e o brilhante Pidgeot. Ajoelhados ao lado dele estavam o orgulhoso Espion, o místico Gardevoir e um poderoso Electivire. Parece que nos encontraremos novamente, velho amigo. Estou realmente ansioso por isso. Tenho certeza de que até Charizard ficará feliz em saber o quão forte seu filho se tornará, Samuel murmurou. Espero que você possa chegar aqui seguro e certo de que passei por essas sombras. Afinal, você disse que o presente cria o futuro. Se você não consegue viver, então esse futuro não era seu. Capítulo 11. Agora encontramos nosso herói mais uma vez na natureza com seu Butterfree na cabeça e usando sua energia psíquica para fazer as folhas flutuarem em um padrão. Este é o exercício que ele criou para seu controle do poder psíquico. Enquanto ele se movia, ele ainda lutava com pelo menos 5 treinadores até agora. Ele usou principalmente PJ, pois ele também estava se aproximando de sua evolução, e provavelmente evoluiria quando chegasse à cidade de Pelter. Enquanto ele se dirigia, ele também pensou na conversa com o estranho, e como ele conheceu o professor Carvalho. Agora, embora muitos possam não saber, o professor Carvalho também foi um campeão de canto uma vez. Embora ele tenha desistido para que pudesse se dedicar completamente à sua paixão pela pesquisa, também é dito que ele era invicto na mesma geração. Portanto, devido à sua presença, Kanto estava no topo de todas as outras regiões. Bem, eu saberei mais quando chegar lá. Então, deixe para lá. Ele também pesquisou sobre o caminho e descobriu que houve muitos casos de desaparecimento no caminho de Pelter para a cidade de Viridian. Isso despertou sua atenção.
Neste momento, a equipe Rocket ainda é uma pequena organização que abrange apenas algumas cidades no máximo, e a principal organização criminosa é as Sombras. Eles são muito misteriosos, para dizer o mínimo. A única informação sobre eles é que eles iniciaram alguns tumultos Pokémon em algumas cidades e até devastaram algumas cidades. Embora isso tenha acontecido apenas em Johto. Kanto é principalmente pacífica deles, embora por quanto tempo, quem sabe. Eles então pararam para comer à tarde. Ele disse, agora há alguns problemas se formando em Pelter, então pensei em uma maneira. Você Alter se esconde na minha sombra e até chegarmos à cidade de Palete você estará lá fora. Este será nosso trunfo caso enfrentemos algum problema. Vou amarrar sua Pokébola no meu pescoço como lembrança para que eles não suspeitem de nada. Você vai ao mesmo tempo praticar o controle da energia fantasma agora. Então você pode tornar o ambiente frio e assustador para sua vantagem. E você Charmander comece a misturar um pouco de poder de dragão em seu ataque de fogo e ataque de garra. Isso ajudará mais tarde a aprender garra de dragão e pulso de dragão. Então você terá que suportar, pois ouvi dizer que a energia do dragão é difícil de controlar. Você pode fazer isso? Alter também levantou o polegar para si mesmo, dizendo que enquanto eu estiver lá, nada dará errado. Butterfree, você também deve começar a trabalhar com pó para dormir, pó de veneno e poder de atordoamento. Eles ajudarão mais tarde e também penso em uma maneira de torná-los mais eficazes. Mas antes disso, você deve aprender a usá-los corretamente separadamente e não pode relaxar em sua prática psíquica. Ferrei enquanto balança a cabeça. E você PJ, você vai aprender asa de aço e golpe aéreo antes da cidade de Pelter. Só depois de aprender esses movimentos você vai sair daqui. Então você vai estar muito ocupado, se tudo. PJ era um lutador antes de entrar e ter a chance de aprender novos movimentos o deixou animado e gritou animadamente. Pi. Enquanto ele falava com eles, um Pokémon Svinoob veio sentindo o cheiro da comida. Svinoob é coberto por pelos densos, marrons e listrados para mantê-lo aquecido. O pelo é tão desgrenhado que frequentemente cobre suas pequenas pernas em forma de tufo, fazendo parecer um caroço sem pernas. Os olhos de Svinoob parecem estar perpetuamente fechados. Svinoob usa seu nariz rosa de porco para cavar na lama e na neve, procurando por qualquer coisa comestível. Ao vê-lo, Alvin imediatamente ordenou que Butterfree o prendesse por psíquico e então o jogasse no chão e usasse absorção para derrotá-lo. Sem dar chance, ele jogou uma Pokébola. Depois de rolar 3 vezes, ele foi capturado. Então ele o soltou depois de pedir para seu Pokémon ficar vigilante, ele o soltou e disse, aqui está, coma o quanto quiser, não seja tímido. Depois de alimentar seu Pokémon e comer, ele perguntou, Svinoob, o que você está fazendo aqui? Este não é um lugar onde você poderia sobreviver. Quando ele respondeu que não conseguia entender nada, mas Alter simplificou que ele foi pego por caçadores furtivos, mas ele fugiu e então ele estava aqui. Ele também disse que estava correndo por pelo menos 3 dias e se alimentava de qualquer comida que encontrava antes de Alvin pegá-lo. Bem, rapazes, comecem a praticar. Eu supervisionarei Svinoob. Então, Svinoob, quais movimentos você conhece? Enfrentar. Neve em pó. Caco de gelo. Magnitude. Avalanche. Vento gelado. Bomba de lama. Vendo isso, ele acredita que seja um Svinoob bastante poderoso. Isso também o tornou atraente para os caçadores furtivos. Desta vez, ele pensou bem. Ele deu a ele um copo de água na frente Svinoob. Agora o que você tem que fazer é congelar a água usando o poder do gelo sem nenhum movimento. Isso ajudará você a controlar melhor seus movimentos. Agora estamos viajando, então não podemos nos concentrar muito, mas sempre que pararmos, trabalharemos em seus movimentos terrestres. Ok. Então todos começaram seus treinamentos. Svinoob também se apaixonou pela culinária de Alvin, comendo mais do que todos os outros juntos. Alvin teve sorte de embalar comida para um mês. Embora pensando em como ele não seria capaz de pagar as despesas por muito tempo, ele pensou em atacar a colônia Beedrill e saquear seu mel. O mel deles é bem caro, então isso lhe fará bem, assim como capturará alguns Beedrill para vender. Então no dia seguinte, ele atacou uma colônia usando o pó de sono Butterfree e pegou cerca de 15 Beedrill. Ele deixou os 5 restantes para criar o Veedon e o Kakuna. O ataque deles atraiu a atenção da rainha Beedrill. Era muito forte e levou PJ e Butterfree para empatar enquanto Charmander e ele roubavam o mel. E isso foi pressão suficiente para PJ evoluir para Pidgeotto. Após evoluir, Pidgeotto imediatamente se tornou proficiente em asa de aço e golpe aéreo, pois sua força corporal melhorou, e o derrotou com golpe aéreo. Agora que sua tarefa havia terminado, ele decidiu ir para a cidade de Pelter. Capítulo 12. Na manhã seguinte, ele chegou à cidade de Pelter. Foi a primeira cidade principal em que ele entrou depois da cidade de Cerulean. Cada ginásio da cidade principal é administrado pelo mais poderoso de todos os líderes de ginásio em Kanto. Pode-se dizer que todos os líderes de ginásio são pelo menos de nível elite na região. Eles são todos poderosos. Depois de chegar à cidade, ele ficou confuso com a rota e andou em círculos por 1 hora. Mais tarde, perguntou a um espectador sobre o centro Pokémon. Depois de chegar, ele depositou os Pokémon para uma verificação rápida e então foi tomar um bom banho. Depois disso, foi pegar os Pokémon. Ele perguntou à enfermeira Joy onde poderia comprar aparelhos Pokémon. Após obter a direção, ele chegou a um prédio de 3 andares do mercado Pokémon. Ao entrar, ele viu as etiquetas dos andares como Térreo Recepção. Primeiro andar, Medicina Pokémon e Pokébola. Segundo andar, Pokémon Fortalecimentos. Terceiro andar, TMS.
Claro que agora ele não podia pagar movimento TMS, então ele simplesmente os ignorou. Agora os TMS são muito caros, o mais barato custa até 50 mil Pokédólares. Ele tem aqui para comprar algumas Pokébolas, poções, antídotos, bem como vender mel. Depois de ir para o primeiro andar, ele pediu ao balcão por Pokébola, poção e antídotos no valor de cerca de 200 vezes 20 é igual a 4 mil, 300 vezes 10 é igual a 3 mil, 100 vezes 10 é igual a 1000, totalizando 8 mil Pokédólares. Isso quase drenou metade de seus fundos e ele acreditava que seria drenado muito mais cedo, pois ele estava criando um glutão chamado Svinoob. Então perguntei, onde posso vender alguns objetos? Ao vê-lo comprar tanto e Pokébola depois de confirmar seu status de treinador, ele era um lojista experiente e sabia que alguns treinadores vendiam as coisas que encontravam na natureza por dinheiro de vez em quando. Então ele disse gentilmente, por favor, venha até aqui para o avaliador. Ele marcará seu preço. Agora toda grande loja de departamentos tem um avaliador. Eles servem para identificar e precificar os produtos. O treinamento formal de avaliador dura cerca de 5 anos e também tem diferentes graus. Normalmente o avaliador é de nível primário em uma cidade grande e, portanto, eles também são bem ricos. Depois de entrar na sala, ele viu um cara de meia-idade com camisa vermelha e calça preta com seu certificado de avaliador pendurado na parede. O avaliador, depois de vê-lo chegar, levantou uma sobrancelha e perguntou, mostre-me quanto você quer avaliar. Alvin puxou uma garrafa de meio litro de mel e deu a ele. Depois de pegar o mel, cheirar e provar, ele disse, mel de qualidade média pode ser vendido por 4 mil moedas o litro, para o funcionário de lá. Depois de ouvir isso, os olhos do funcionário brilharam, e ele disse respeitosamente, senhor, por favor, venha comigo se quiser vender. Depois de sair, ele foi até a mesa e disse, a que preço você compraria? Após a avaliação, acho que 2 mil é decente. Você não acha que pode simplesmente cortá-lo? Pense nisso, eu o peguei de uma colônia de Beedrill. Você sabe o quão mortais eles podem ser. Ou você acha que conseguiria fazer isso? Ao ouvir isso, ele empalideceu pensando neles. Ok, 2.500. Eles então negociaram e o preço final saiu como 3.250 moedas. Alvin contou que cerca de 15 litros de mel equivalem a 48.750 moedas. Agora ele tinha que vender Beedrill e poderia ganhar o suficiente para durar um mês, mesmo com o apetite de Svinoob. Depois de sair da loja, ele vagou pela cidade para que pudesse encontrar pistas sobre o mercado negro na cidade de Pelter. A única cidade onde o mercado negro não pode ser encontrado é a cidade de Palete e a sede da Liga. Após encontrar a entrada do mercado, ele entrou em um esconderijo, então se disfarçou e entrou no mercado negro. E o motivo, além de vender Pokémon, era obter informações sobre problemas que ele encontrou no centro Pokémon na rota entre Pelter e a cidade de Viridian. Depois de chegar ao local para vender o stand, ele negociou e o preço foi 15 vezes 15 mil é igual a 225 mil. 1 vezes 28 mil é igual a 28 mil. Valor total de 253 mil. Agora ele tem quase 300 mil Pokédólares. E então foi para a troca de informações. Depois disso, ele encontrou alguém que vendeu a informação por 50 mil de que havia sombras agora capturando treinadores novatos e os levando para algum lugar. Ninguém sabe para onde, no entanto. Depois de saber disso, ele ficou ainda mais vigilante e também pensou sobre o que aquele estranho disse e desejou-lhe sorte, significando que ele sabia algo sobre isso. Isso também demonstrou seu interesse pelo estranho. Depois de ir para o ginásio, ele se inscreveu para uma batalha Pokémon. Quando se registrava, era preciso exibir a insígnia de ginásio com a nota mais alta que ele tinha. Ele registrou a insígnia de ginásio de 2 estrelas e então descobriu que tinha uma vaga às 14 horas da tarde de amanhã. Durante esse tempo, ele vagou pela cidade e aproveitou diferentes iguarias encontradas em estanho. Ele comeu muito. Ele também era um gourmet em sua vida passada, o que ele herdou até mesmo nesta vida. Caramba, ele até gosta de experimentar comidas diferentes. Mesmo se ele comesse comida de 10 pessoas, ele não ficaria gordo devido ao treinamento de alta intensidade que ele fez junto com seu Pokémon. Então ele foi ao centro Pokémon depois de alimentar seus Pokémon e contar a eles sobre o desafio de ginásio de amanhã. Ele disse que amanhã Svinoob, Pidgeotto e Butterfree ou Charmander, dependendo da situação, seriam os próximos 3 contra 3. Depois de acordar, ele fez alguns exercícios de aquecimento com eles e alimentou o Svinoob com um gelo de 100 anos que ele comprou durante sua expedição no mercado negro. Ele comprou 4 desses e pagou 200 mil moedas por Svinoob. Isso ajudará a fortalecer o poder do gelo, embora Svinoob não seja eficaz como o gelo de milhares de anos, mas ainda o suficiente. Se ele pudesse obter esse gelo, seu Svinoob seria ainda mais poderoso. Pensando nisso, ele babou. Depois disso, ele foi para o ginásio de estanho e então foi desafiar os líderes do ginásio. Ele também estava pensando em sua próxima batalha. Capítulo 13. Depois de chegar ao ginásio, ele foi levado a um salão espaçoso. Havia um campo de batalha Pokémon no centro com muitas rochas e pedras nele. Do outro lado estava um cara de meia idade, mais ou menos da mesma idade de seu pai. Ele era o atual líder do ginásio da cidade de Pelter, Flint. Sim, o pai de Brock Flint. Atualmente o ginásio ainda é comandado por ele. Depois de entrar, ele viu que eles tinham acabado de ter uma batalha Pokémon com outro jovem. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que ele, cabelo ruivo e rosto bonito. Parecia que ele o tinha visto em algum lugar. Enquanto ele pensava assim, Flint, você me derrotou e, portanto, é digno da insígnia de pedregulho. Aqui está a Lance. O recém-identificado Lance disse, obrigado, e então disse ao seu Dratini, olha Dratini, nós ganhamos nossa primeira insígnia de ginásio. Ouvindo seu nome e Dratini ao lado dele, assim como um rosto aparentemente familiar, ele entendeu onde o viu. Ele era o futuro campeão de Johto e Kanto, o campeão dragão Lance. Depois de ver Alvin, Flint disse, você é o próximo.
Alvin está certo. Como você sabe meu nome? Ele inclinou a cabeça, confuso. Rindo, Flint respondeu. Marco se gabou muito sobre você. Então eu estava curioso sobre você e então vi seu nome na lista de desafiante. Então fiquei animado. Ha. Ao ouvir isso, ele sorriu mansamente, enquanto Lance o encarava atentamente. Ele então perguntou de repente. Você se importa que eu tenha assistido a partida? Flint deu de ombros e disse preguiçosamente. Não me importo, pergunte ao desafiante. Eu também não me importo. Enquanto pensa, é um grande impulsionador do ego ter um campeão curioso sobre você, mesmo que ele ainda não seja um campeão. Então outro jovem que também tinha aproximadamente a mesma idade disse, por favor, todos os espectadores saiam do campo enquanto apenas desafiante e o líder permanecerem. Olhando para ele curiosamente, Flint disse, ele é meu filho mais velho, Brock. Olá. Enquanto Brock balançava a cabeça em saudação, Lance foi até a arquibancada do fundo para assistir a partida, curioso para ver o quão bom treinador ele era, a ponto de um líder de ginásio elogiá-lo diante de outro líder de ginásio. Esta é uma batalha oficial de ginásio Pokémon 3 contra 3 entre o desafiante Alvin Bart da Cidade Floral e o líder de ginásio Flint pela insígnia Pedregulho. Vamos começar a batalha. Vai Geodude. Vai Pidgeotto. O voar contra uma rocha é tolice, mas aquele maníaco do Marcos o elogiou, então ele deve ter um jeito dissimulado. Tanto Brock quanto Lance ficaram surpresos com sua escolha, mas optaram por continuar assistindo. Pidgeotto começou dançando com penas e importunando Geodude com ataque de areia e irritando-o. A retaliação de Geodude foi na forma de ataque de pedra, mas ele se esquivou e então Geodude rolo compressor. Geodude rolou na forma de uma bola e rolou até Pidgeotto e acertou alguns golpes sólidos, então páreo. Pidgeotto, usando seus olhos afiados, pegou os braços de Geodude com suas garras e então o levantou no ar. Batam no chão. Então Geodude caiu e ficou cambaleante no ponto. Termine com um golpe aéreo. No momento seguinte, Pidgeotto atingiu Geodude em alta velocidade, voando em direção à rocha e ficando preso na pedra no campo. E Geodude desmaiou. Geodude desmaiou. Por favor, envie seu próximo Pokémon. Vai Graveler. Vendo isso, ele retirou seu Pidgeotto depois que algum mundo encorajador enviou Svinoob. Svinoob após entrar imediatamente usou o combo de granizo e neve em pó. Esse foi um truque que Alvin inventou para ele para que pudesse compensar sua velocidade. Graveler usou arremesso de pedras em retaliação, Svinoob usou lança de gelo quebrando as pedras no meio. Este choque continuou até magnitude Graveler. Combata com o seu próprio. O campo inteiro tremia que Alvin e Brock e até Lance caíram no chão. Apenas Svinoob, Graveler e Flint ficaram de pé. No final, Alvin disse avalanche. Enormes blocos de gelo, maiores que o próprio Graveler, caíram sobre ele, esmagando-o diretamente e ele desmaiou. Avalanche também levou muito Svinoob, então ele também o retirou. Quanto ao último Pokémon que Flint adicionou, eu posso ver porque Marcos vai se gabar de você. Bem, por respeito, Richornin vai. Vai Charmander. Charmander começou com cortina de fumaça e usou dança do dragão quando viu o quão volumoso Richornin era. Depois disso, na fumaça, ele o atacou com lança-chamas. Mas eles não tiveram muito impacto nele. Richornin usou explosão de rocha jogando pedras enormes nele, embora ele tenha se esquivado delas. Mas ele ainda colidiu com as pedras, machucando-o. Vendo que o longo alcance não está funcionando, Alvin comece o combate corpo a corpo. Ele correu para Richornin e começou uma saraivada de garras de metal e garras de fogo. Isso machucou e até o fez gemer de dor. O Richornin então usou derrubar e depois derrubar, batendo no chão. Na nuvem de poeira, Charmander apareceu no chão de joelhos, mas olhando desafiadoramente para Richornin. Irritado, ele correu até ele e mais uma vez o jogou no ar. Por fim, ele caiu em uma pedra. Charmander, depois de se levantar, brilhou em luz brilhante depois que desapareceu no lugar de Charmander era um Charmeleon. Eu sabia que você estava no auge da evolução e só precisava de um empurrão. Charmeleon é uma criatura reptiliana bípede. Tem escamas vermelho brilhantes e uma parte inferior creme. Há uma protrusão semelhante a um chifre na parte de trás da cabeça e tem olhos azuis estreitos e um focinho longo. Tem braços relativamente longos com 3 garras afiadas. Suas pernas curtas têm pés com 3 garras e solas de cor creme. A ponta de sua cauda longa e poderosa tem uma chama queimando nela. Finalmente Alvin ordenou, investida do dragão. Instantaneamente cercado pela energia do dragão, ele imediatamente bateu no Richornin, jogando-o para trás e finalizando-o com a garra do dragão. Richornin foi derrotado já que o líder do ginásio não perdeu todos os Pokémon, então o vencedor é Alvin de Cidade Floral. Ao ouvir isso, Alvin e Charmeleon pularam no ar de alegria. Bem, parabéns, você me derrotou de forma justa e honesta. Ele o premiou com uma insígnia Pedregulho com 2 estrelas. Assistindo a partida, Lance também foi em direção a eles. Capítulo 14. Depois de alcançá-lo, Lance perguntou. Ei, o que é isso? Por que ele ganhou uma insígnia de 2 estrelas enquanto eu ganhei um de 1 estrela? Eu também quero um de 2 estrelas, ele disse infantilmente. Ao ver isso, ele pensou, esqueci que ele é uma criança agora, e olhou fixamente para ele. Enquanto isso acontecia, Flint riu alto e perguntou. Você não sabe sobre a distribuição de distintivos? Distribuição de distintivos? Lance e Alvin perguntaram e então se entreolharam com curiosidade. Sim, distribuição de distintivos. Ele assentiu e perguntou. Diga-me como alguém pode competir no torneio da liga. Lance respondeu rapidamente. É preciso coletar 8 emblemas de ginásio de uma região, e ele se torna elegível para o torneio, não é? Sua resposta está certa e errada. Ao ouvir isso, Alvin perguntou. Então o que é?
Para se qualificar para o torneio da liga, é preciso ter pelo menos 8 emblemas de ginásio, mas para ser mais específico, um treinador deve ter pelo menos 3 emblemas de ginásio de 2 estrelas para competir pela liga. Por que você acha que as partidas da liga não acontecem anualmente, mas uma vez a cada 3 anos? E você tem cerca de 1 ano e um quarto a mais para a abertura oficial da liga. E o Alvin aqui tem que conseguir mais uma insígnia de 2 estrelas e ele pode se qualificar, não é mesmo? Não, ainda tenho que coletar 6 emblemas de ginásio. O que? Você não é um treinador intermediário. Não, sou apenas um novato, mas agora sou um treinador iniciante, pois tenho 2 emblemas de ginásio. Você é apenas um novato. Então por que Marcos lhe deu um desafio de 2 estrelas? Como eu poderia saber? Eu conheci uma vez durante uma tarefa e então ele me levou para o ginásio sem registro. E nós tivemos uma briga. Então ele viu sua habilidade e pensou nele como tal. Caramba, até eu teria pensado nisso. Então você só teve uma partida de 2 estrelas até agora, Lance disse inexpressivamente. Droga, espere, eu também quero um desafio de 2 estrelas. Se você quiser, pode pedir no ginásio ao lado. E você está certo, Alvin. Bem, eu decidi que você é um rival, e eu, Lance de cidade de Blackthorn, desafio você para uma batalha Pokémon. Bem, eu só tenho um Pokémon sobrando, então seria bom se tivéssemos apenas uma partida 1 contra 1? Como Alvin também queria desafiá-lo. Então Lance se virou para Flint e perguntou se eles poderiam usar um campo no ginásio, o que ele concordou. Enquanto Flint e Brock limpavam o campo para sua batalha, Flint disse suavemente a Brock. Brock, lembre-se desses 2 treinadores. Eles serão os líderes da sua geração. Ok, pai, então ele foi ser o árbitro deles. Esta é uma batalha Pokémon 1 contra 1 entre Alvin de Cidade Floral e Lance de Cidade de Blackthorn. Você está pronto? Pronto. Que a batalha comece. Vai Swablu. Vai Butterfree. Quando eles foram soltos, Butterfree começou com Dança Tremor. Isso é para aumentar seu ataque especial, defesa especial e velocidade. Ele estava fisicamente fraco, então isso o ajudará a desviar de ataques facilmente. Sablu começou cantando. Para conter Butterfree usou Redemoinho para desestabilizá-lo e parar seu ataque. Então ele levantou névoa para se esconder. Quando Butterfree estava prestes a liberar seus ventos para dissipar a névoa, Swablu começou seu ataque furtivo. Então Alvin ordenou primeiro, use confusão. Assim que chegou a Butterfree ele foi atordoado por um ataque psíquico e então foi jogado no chão. Não lhe dando chance ele liberou pó venenoso, envenenando. Lance então ordenou, tumulto e depois pulso de dragão. Isso machucou Butterfree enquanto Alvin pensava. Eu deveria saber que ele conheceria um movimento do tipo dragão. Lance derrubou Swablu, que não conseguiu durar muito devido aos ferimentos e ao veneno. Alvin então ordenou, raio sinalizador. Quando eles bateram, uma nuvem de poeira se levantou do chão bloqueando a visão. Quando a nuvem se dissipou, o resultado foi revelado. Ambos os Pokémon não são capazes de lutar. Portanto, a partida está empatada. Lance gritou de repente. Droga, se fosse meu Dratini, eu certamente teria vencido. Enquanto devolvia o Pokémon. Alvin rebateu dizendo enquanto devolvia Butterfree. Então o que tinha sido meu Charmeleon, eu certamente teria ganhado. O que Charmeleon evoluiu? Deixe meu Dratini evoluir para Dragonair, então veremos quem vencerá. Mesmo assim eu venceria. O quê? Eu vou ganhar da próxima vez. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eles continuaram a discutir entre si. Vendo isso, Flint riu e perguntou a Brock. Então, o que você acha da partida? Os 2 são fortes. Eles ainda não foram com tudo, no entanto. Eles parecem estar segurando alguns movimentos na partida. Bem, eles provavelmente eram movimentos imperfeitos que teriam sido neutralizados se tivessem tido tempo. Como quando Swablu estava caído, se não fosse pelo tempo que ele teve, ele não seria capaz de liberar o pulso do dragão. Ele não foi dominado completamente, semelhante à dança vibratória Butterfree, que poderia ter sido usada mais tarde para desviar do pulso. Eles ainda têm muito a crescer. Não se esqueça de que há uma razão para alguns treinadores serem atingidos em um certo nível para a vida toda. Então Flint interveio e disse, você não precisa curar seu Pokémon? O quê? Sim, eu tenho que curá-los. Eu vou curá-los primeiro, e Alvin correu para o centro Pokémon. Então Lance rugiu. Eu vou curá-los primeiro, e então seguiu correndo. Ao vê-los agirem infantilmente, Flint pensou. Mesmo que eles possam se tornar um pilar de canto, eles ainda são crianças agora. Espero que eles não mudem muito devido ao mundo exterior. Então disse a Brock. Você não vem comer Brock, que olhou para a entrada deslumbrado. Estou com muita fome. Vamos ver o que sua mãe cozinhou hoje. Enquanto isso no centro Pokémon. Ambos depositaram suas Pokébolas ao mesmo tempo para a enfermeira Joy e estão almoçando juntos. Então para onde você está indo agora, Alvin? Bem, estou indo para a cidade de Palette para trabalhar. Então irei até lá. Você também, que tal viajarmos juntos? Claro, por que não, desde que você não me arraste para baixo enquanto pensava. Será divertido ter alguém e não me sentir solitário. Também seria bom ter outra pessoa se as notícias que recebi da transação de informações fossem verdadeiras. Capítulo 15. Depois que decidiram viajar juntos, eles comeram e então decidiram deixar cidade de Pewter depois de amanhã. Dessa forma, ambos poderiam comprar e adquirir os suprimentos necessários para sua jornada. Alvin então saiu do centro e comprou um mapa da cidade de Pewter. Ele o comprou para não se perder. Afinal, encontrar os suprimentos necessários em um único dia é o suficiente, mas não o suficiente se você se perder como em um labirinto. Então, depois de pegar seu Pokémon, ele saiu à noite para experimentar a vida noturna da cidade. Mas quando estava saindo, Lance o viu e o acompanhou para que, em suas palavras, ele não se sentisse solitário.
solitário. Eles apenas vagaram junto com outros que também estavam aproveitando a noite. Ele estava pensando em como em sua cidade era quase um toque de recolher depois das 20 horas e as pessoas raramente saíam e agora, mesmo às 9 horas, havia tantas pessoas quanto havia pela manhã. Acho que isso acontece quando eles não têm medo ou estão despreocupados. Nessa época, eles viram algum lugar exibindo shows de marionetes e outros truques de mágica pela rua. Mas qualquer treinador decente ainda encontraria a presença e a ajuda de Pokémon nesses atos. Bem, esses eram divertidos, para dizer o mínimo. Hoje em dia, o cinema só exibia filmes sem som, pois não progrediram o suficiente no campo ou a Liga não abriu essa tecnologia para uso público. A Liga Pokémon também abriga algumas tecnologias e outras aplicações que acredita não serem úteis ou prejudiciais e podem quebrar o delicado equilíbrio criado entre o mundo humano e o mundo Pokémon. Também devido aos perigos dos ataques Pokémon na natureza, a maioria das pessoas compra suas casas nas cidades. Também quando ele estava passando pela rua em alguma ravina vazia, pudemos encontrar alguns Miau perdidos e sua evolução do Persian, até mesmo alguns Rattata. Eles também são algumas pessoas que levaram seus Pokémon para uma caminhada tarde da noite. Alguns tinham Flareon, Eevee, Vaporeon e até mesmo Gravlit. Agora, tanto Eevee quanto Gravlit são considerados raros. Eevee devido à instabilidade genética e evolução, enquanto Gravlit, exceto de algum lugar quente, são encontrados principalmente como animais de estimação da oficial Jenny. Agora a família enfermeira Joy e a família oficial Jenny dominam completamente o setor de cuidados e cultivo de Pokémon de cura e Pokémon de segurança. Você só encontrará algumas poucas pessoas além delas nesses setores. Eevee é uma criatura mamífera, quadrúpede com pelo predominantemente marrom. A ponta de sua cauda espessa e seu grande colarinho peludo são de cor creme. Ele tem pernas curtas e finas com 3 dedos pequenos e uma almofada de pata rosa em cada pé. Eevee tem olhos castanhos, orelhas longas e pontudas e um pequeno nariz preto. Este Pokémon raramente é encontrado na natureza e é encontrado principalmente em cidades e vilas. No entanto, disse que Eevee tem uma estrutura genética de formato irregular que lhe permite adaptar-se a muitos tipos diferentes de ambientes. Eventualmente, Eevee pode evoluir para se adequar melhor ao seu entorno. Vaporeon é uma criatura composta que compartilha características físicas de animais aquáticos e terrestres. É um quadrúpede com 3 dedos pequenos em cada pé e almofadas de patas azuis escuras nos pés traseiros. O corpo de Vaporeon é azul claro com uma marcação azul escura ao redor de sua cabeça e uma crista em suas costas. Este Pokémon tem uma barbatana caudal dividida que foi confundida com a de uma sereia no passado. Ele tem um colarinho branco ao redor de seu pescoço e 3 barbatanas ao redor de sua cabeça feitas de teias de cor creme. Dizem que a chuva virá dentro de algumas horas se as barbatanas de Vaporeon começarem a vibrar. Flareon é um Pokémon mamífero quadrúpede coberto por uma pelagem curta, laranja avermelhada. Ele tem orelhas longas, olhos escuros e um pequeno nariz preto. Há 3 dedos pequenos e uma almofada amarela em cada pé. A pelagem amarela e fofa forma um pequeno tufo em sua cabeça, assim como sua cauda espessa e uma crina ao redor de seu peito e pescoço. Ele afofa sua coleira para resfriar sua alta temperatura corporal. Gravlit é um Pokémon canino quadrúpede. Ele tem pelo laranja com listras pretas ao longo das costas e pernas. O pelo no focinho, peito, barriga e cauda é creme, assim como um tufo adicional de pelo no topo da cabeça. O pelo de Gravlit é visivelmente mais longo no peito e na cauda. Ele tem olhos cinzas, nariz preto e orelhas grandes e redondas. Suas patas dianteiras têm 2 garras visíveis, enquanto suas patas traseiras têm 3 dedos cada. Cada pata tem uma almofada marrom. Também alguns oficiais Jenny foram encontrados patrulhando com seus Gravlit. Caramba, antes de reencarnar ele gostava de um Gravlit e depois de se tornar um treinador ele ainda anseia por ele. Mas não ousa comprar no mercado negro por medo de ser pego. Ele pensou que se pudesse fazer contribuição suficiente para a liga, ele pediria um Gravlit deles. Os dois se moveram pela cidade até quase 11 e então foram para o centro. Depois de se despedirem, eles foram dormir em seus quartos. Enquanto descansava, Alvin pensou, pelo que consegui com minha caminhada à noite, sei que o assunto sobre a sombra tomou um rumo bem sério. Até o número de policiais patrulhando aumentou quase 3 vezes ao longo de um mês, de acordo com os moradores. Desta vez, tive a sorte de conhecer Lance, pelo menos pudemos ajudar um ao outro e escapar da rede que eles armaram. Espero que não nos envolvamos neste assunto. Sim, durante toda a caminhada, nosso herói estava explorando e buscando informações sobre as sombras e o quão sério isso era. Esse é um truque que ele começou a desenvolver quando criança na cidade floral, caso precisasse obter alguma informação que não sabia e sobreviver. Capítulo 16. No dia seguinte, ambos, Lance e Alvin, se encontraram no refeitório para comer depois de alimentar seus Pokémon no quarto. Enquanto comíamos, Alvin perguntou, qual é seu plano para o dia? Vamos comprar um pouco de comida, itens de treinamento e alguns lanches para comer na estrada. Você é um glutão, Alvin disse sem expressão. Eu sou um glutão então e você? Você esqueceu o quanto você é ontem? Lance retaliou. Não sou um glutão, mas um gourmet. Ele se justificou. Ah, e qual é a diferença entre eles? Um glutão é aquele que engole tudo que acha que vale a pena comer, enquanto um gourmet é aquele que saboreia cada mordida e se deixa navegar na terra dos sonhos da comida. Não tente se justificar usando palavras rebuscadas para definir gourmet. De qualquer forma, o que você vai fazer hoje, Alvin? Assim como fiz ontem, ando pela cidade e compro algumas frutas no mercado e qualquer coisa que me interesse. Depois de terminarem de comer, ambos se separaram e foram comprar suas próprias coisas.
Alvin também foi ao mercado. Era cerca de 1h30 de caminhada do centro. Afinal, toda cidade grande tem um raio de alguns quilômetros, diferentemente do tamanho de alguns quilômetros de diâmetro de sua cidade natal. A cidade principal foi desenvolvida com os ginásios principalmente no centro e outras coisas construídas ao redor e elas se expandem para fora. Quanto mais seguro o lugar for de tumultos Pokémon, mais pessoas viverão lá. Um dos maiores problemas da liga é o tumulto Pokémon, e para combatê-los, os treinadores receberam privilégios especiais, mas eles devem participar da segurança, proteção e combater o tumulto. Quanto melhor alguém agir durante a batalha, melhores recompensas ele receberá. Essas contribuições também ajudam o treinador em algumas coisas que ele quer. Caramba, elas também podem ser consideradas pontos de privilégio. Alguns dos líderes de ginásio hoje são promovidos com base em suas contribuições que eles recebem nesses tumultos. Sua cidade natal tinha principalmente Pokémon do tipo inseto, então era relativamente segura de tumultos Pokémon. Ao chegar ao mercado, ele sentiu vários aromas de berry e de várias flores que eles vendiam, que ajudam o poder dos Pokémon a melhorar ao integrá-los. Ele havia comprado muitas berries pertencentes ao seu Pokémon. Custou a ele cerca de 3.000 moedas, muito mais barato do que qualquer outra despesa na cidade. Também se movendo, ele comeu um pãozinho de creme que comprou. Enquanto ele passava por uma rua aparentemente vazia, um persa apareceu na frente dele. Então, quando ele se concentrou nele, um par de miau veio das sombras e pegou o pacote de pãozinho de creme e saiu correndo. Ao vê-lo roubado, o persa olhou para ele astutamente e correu também. Antes de Alvin se recuperar do choque de ter sua comida roubada de suas mãos, ele ficou bravo. Em sua família havia uma regra de ouro desde sua infância: não importa o que aconteça, nunca pegue sua comida. Quando ele era criança, seu pai pegou seu pedaço de bolo e comeu e ele ficou bravo. O resultado foi registrado por sua mãe. E o resultado foi o rosto de seu pai marcado por cicatrizes e mordidas. Caramba, ele nem vai deixar para os irmãos, então onde ele ia deixar aqueles miaus e Persian perdidos? Ele imediatamente chamou seus Finub para rastreá-los. E para fazê-lo trabalhar com mais diligência, ele até disse que o recompensaria com frutas. Ele estava seguindo os Finub atrás enquanto seguia o cheiro. Depois de se mover em cruz na rua, ele parou em frente a um bueiro. Normalmente alguém desistiria neste ponto, mas irritar um viciado em comida como Alvin roubando sua comida não funciona. Ele então entrou no bueiro. Na água ele encontrou alguns Grimer e Magikarp, alguns ratatas que estavam brincando de esconde-esconde ao ouvir seus passos. Ele seguiu o Spinub por meia hora e chegou a uma grande abertura. Havia dezenas de Pokémon como Nidoran, tanto machos quanto fêmeas, Grimer, Ratatas, Jigglypuff, Zubats e Golbat, Odds, Gloom e até mesmo um raro Eevee. E no centro estava o persa que roubou sua comida e ao redor dele aqueles miau dela. À primeira vista, era possível ver que eles eram os líderes. Mas depois podemos ver todos os Pokémon ao redor colocando sua comida na frente de Persian e aqueles que não conseguiam dar o suficiente eram duramente atacados por ele. Mas por causa de sua própria força fraca, ninguém retaliou. Depois de pensar um pouco, ele chegou na frente deles e disse: vocês poderiam ter roubado qualquer coisa, mas não deveriam ter roubado minha comida. Quem roubou minha comida paga caro. Espero que estejam prontos. Persian apenas olhou para ele preguiçosamente e então levantou as mãos como se dissesse vamos lá. Então todos os Pokémon correram para atacá-lo. Seus Finubs congelou em picolé com neve em pó e então atacou Miau e Persian com avalanche. Como eles não estavam bem alimentados e fracos, eles caíram com um golpe. Ele pegou Persian e seu 12 Miau Kid para vender, mas vendo aqueles Pokémon lamentáveis ele não conseguia decidir o que fazer. Enquanto ele pensava sobre a crise deles, o gelo deles derreteu e eles olharam mansamente para ele, vendo que ele derrubou o líder deles. De repente, o Eevee que despertou seu interesse ficou na frente deles e em voz alta como se dissesse que antes de alcançá-los ele teria que passar por ele. Vendo seu espírito de batalha e determinação, ele decidiu algo. Eu os deixarei se você se tornar meu Pokémon. Claro que se você não fizer isso, eles sofrerão um pouco. Ao ouvir isso, Eevee caiu. Olhou para o Pokémon atrás dele, caminhou lentamente na frente e olhou com raiva para seus olhos. Então deu um tapinha em um Pokémon em sua cintura e foi capturado. Caramba, ele estava brincando quando disse isso, mas quem imaginaria que ele o levaria a sério? Ele então tirou algumas das frutas que comprou. Eles ainda olhavam para ele com medo. Então o jovem Nidoran corajoso saiu para comer e então os chamou para comer dizendo que era seguro. Enquanto comiam, ele soltou o Eevee. Ele olhou para eles comendo e seu estômago roncou. Alvin deu um pouco de comida também. Ele então deu a eles algumas sementes e pediu que plantassem secretamente para que ninguém pudesse roubar sua comida. E também disse a Eevee que ele estava brincando e que não precisava segui-lo daquele jeito. Mas Eevee era orgulhoso e decidiu segui-lo. Depois de se despedir deles em lágrimas, ele deixou o esgoto e foi para o centro Pokémon para descansar, e apresentou Eevee a todos os seus Pokémon. Depois de alimentá-los com o jantar e comer o dele com Lance, eles decidiram deixar a cidade de manhã cedo. Enquanto isso na Floresta Viridiana. Quantos treinadores você pegou? Senhor, capturamos 26 treinadores. Não, esse número não é suficiente. O tempo de aceleração do julgamento está chegando. Não queremos nos envergonhar na frente de outros times. Apresse-se e conclua o corte. Senhor, mas se fizermos isso seremos descobertos pela Liga. Não, eles já sabem sobre nós e provavelmente vão tomar medidas contra nós em breve. Então apresse-se e também comece nosso plano de partida. Sim, senhor. Tudo o que fazemos é para a glória das sombras. Para as sombras. Para as sombras. Capítulo 17. Na manhã seguinte, Alvin e Lance deixaram a cidade de Pelter. Pelas informações que obtiveram do centro Pokémon, a cidade de Pelter é separada da Floresta Viridian por uma grande extensão florestal de Floresta Viridian. No caminho, há cerca de 3 cidades e outras vilas menores, das quais apenas uma é um ginásio Pokémon.
Depois de falar com Flint, ele sugeriu não desafiar o ginásio em Cidade Eterna e em Cidade de Viridian por 2 motivos diferentes. Não participar de Cidade de Viridian porque o líder do ginásio lá era muito rigoroso e só aceitava desafios de batalhas de 2 e 3 estrelas. Também a liga permitiu que ele liberasse um pouco de água, o que significa não segurar muito, já que a Cidade de Viridian é a mais próxima da cidade de treinadores, onde o torneio da liga acontece, e seria melhor ter um ginásio agindo como impedimento. Ele sugeriu que eles desafiassem antes da liga como um pré-treinamento para a liga. E se eles se saírem bem, eles podem entrar oficialmente na Liga Índigo. A Liga Índigo começa oficialmente entre os 16 melhores treinadores. E todas as partidas do torneio acontecem no estádio principal na presença da Chama Moltres, então foi considerado o verdadeiro começo da Liga Índigo. Quanto ao motivo de não desafiar o ginásio da Cidade Eterna, já que era o mais fraco e a única razão pela qual havia um ginásio em primeiro lugar era porque o ginásio foi criado por um grande treinador que se sacrificou para proteger as pessoas e também fez grandes contribuições para a liga. A razão para não desafiá-lo é que o líder do ginásio é muito arrogante e temperamental. Muitas vezes ele agiu pelas costas nas sombras e os machucou. Em alguns casos, houve morte de Pokémon também. Como nenhum treinador foi morto, a liga optou por olhar para o outro lado por causa de sua influência e não queria interromper a função da liga, pois isso acontece em uma área próxima. Se ele agir assim, isso pode causar alguma tempestade para eles e colocá-los no centro das atenções de algumas forças desagradáveis, então, para sua proteção, ele pediu que não desafiassem isso. Sabendo disso, eles decidiram se mudar completamente. Ignore a cidade e vá direto para a cidade de Viridian. Depois de meio dia de caminhada, Lance gritou de repente, estou cansado. Não vou me mover nem um centímetro. Vamos parar aqui e almoçar. Alvin ignorou sua crise e olhou para a posição do sol. Vendo que era quase tarde, ele também disse, tudo bem, vamos comer. Então ambos liberaram todos os seus Pokémon. Os Pokémon Lance eram Dratini, Charmander, Swablu, Nidorino, Kadabra. Enquanto Alvin estava de olho no Pokémon de Lance, Lance também olhou para o Pokémon Alvin. Eles eram Charmeleon, Pidgeotto, Butterfree, Sphinub e Eevee. Ele não revelou seu alter porque queria mantê-lo em segredo até que chegassem em segurança à cidade de Viridian. Ao ver Eevee, Lance gritou, quando você ganhou um Eevee? Foi antes de nos conhecermos? Oh, estou com tanta inveja. Eu peguei na cidade de Pelter um dia antes de partirmos, e do que você está com ciúmes? Você ganhou um Dratini e um Kadabra e não se esqueça de outro tipo de dragão quando o Swablu evoluir para a Altaria. Então, ainda estou com ciúmes. Apenas lide com isso. Kadabra é um Pokémon humanoide principalmente amarelo. Ele tem 2 orelhas grandes e pontudas no topo da cabeça, uma estrela vermelha na testa e bochechas largas que descem até um focinho fino. Seus olhos são profundos e estreitos. Estendendo-se do focinho estão 2 tufos de pelos semelhantes a bigodes, com os machos tendo bigodes mais longos do que as fêmeas. O tronco de Kadabra é segmentado com ombros volumosos, um peito grosso e marrom e um pequeno abdômen marcado por 3 linhas vermelhas e onduladas. Preso ao abdômen do Pokémon está uma cauda grande e grossa circundada por uma faixa marrom perto de sua base. Seus braços são finos com cotovelos marrons e terminam em mãos de 3 dedos com garras brancas. Suas pernas têm joelhos proeminentes e pés grandes de 3 dedos, também terminando em garras brancas. Kadabra é sempre visto carregando uma colher de prata, o que amplifica seus poderes telecinéticos. Nidorino é um Pokémon roxo claro, quadrúpede. Ele tem várias manchas roxas mais escuras em seu corpo. Ele tem orelhas grandes e espinhosas com interior azul petróleo, olhos pretos estreitos e um focinho longo com 2 dentes pontiagudos saindo da mandíbula superior. Ele tem uma crista de espinhos tóxicos em suas costas e um chifre longo e pontudo em sua testa. O chifre é mais duro que um diamante e capaz de secretar veneno no impacto. Suas pernas curtas têm 3 garras em cada pé. E eu deveria estar com inveja. Eu quero um Nidoking e um Alakazam. E você tem ambos na forma pré-evoluída. Haha, claro. Eu sou incrível. Apenas lide com isso. Com o tempo que eles ficaram juntos, ele descobriu que Lance gosta de se gabar e ama muito sua capa. De manhã, Slaratatata cortou levemente um canto de sua capa e ele mandou assar com Charmander. Que infantil. Parece que nosso herói esqueceu como ele agiu quando Persian roubou sua comida. Também antes de vir ele vendeu tudo por Miau. 12 vezes 8 mil é igual a 96 mil. E Persa por 25 mil, totalizando 124 mil, do qual ele comprou um gelo de 500 anos por 100 mil. Desta vez ele teve sorte. Sabe-se que custa cerca de 500 mil moedas, comprando-o por 1/5 do preço que ele teve sorte. Então ele começou a fazer os preparativos para cozinhar enquanto Lance trazia lenha. Ele tinha dado a seus Pokémon alguns cubos de Belry, ele os fez de acordo com o gosto deles. Já que Lance tinha os seus, então ele não perguntou se ele queria alguns. Depois de cozinhar, o que todos gostaram, eles decidiram descansar aqui. Eles já tinham decidido manter seus treinamentos em segredo. A maior parte foi Lance, que declarou que treinava de acordo com o treinamento secreto de seu clã e não podia compartilhá-lo com estranhos e pediu desculpas a ele. Afinal, Alvin tinha o seu próprio, então ele não se importava. Agora ele não ensinou nenhum movimento novo a eles, ele só pediu para eles treinarem seus movimentos anteriores apenas para que pudessem ser proficientes neles. Depois de um dia de treinamento, eles descansaram na floresta com seus Pokémon dormindo junto com eles. Se houvesse algum problema, eles os ajudariam. E enquanto isso, em outra parte da floresta viridiana. Como estão os preparativos? Estamos indo de acordo com o plano. Ótimo. Mas o pacote já foi transportado para a base? Sim, senhor. Ainda não preenchemos completamente todas as vagas. Ainda temos que encontrar mais treinadores para a trilha. Não vou tolerar falhas. Não falharemos, disse a gravura com olhos de fogo e loucura. Pela glória das sombras.
Para as sombras, disse seu chefe solenemente. Capítulo 18. Já faz uma semana que eles entraram na floresta de Viridian. Quanto ao motivo de ainda estarem na floresta é porque eles são perdido. Sim, eles perderam. Eles estavam realmente perdidos. Eu nunca deveria ter seguido você. Eu deveria saber o quão descuidado você é. Eu já te disse o quão idiota você é. Deixe-me dizer que você é um tolo. Idiota, palhaço, diabos, até um Slowpoke é mais inteligente comparado a você. Você me ouviu, Lance? Alvin rugiu finalmente. Sinto muito, ok, sinto muito. E olhe para o lado positivo, não estamos saindo para uma aventura. Então explorar o desconhecido é uma aventura. Vamos em frente para a aventura. Lance disse animadamente. Enquanto Alvin, seu alter escondido e sua Butterfree na cabeça olhavam para ele sem expressão. E Alvin acrescentou, eu nunca vi uma pessoa sem vergonha como você. Seu bastardo. Que vergonha. Estou falando a verdade. Lance rebateu. O grupo viajando pela floresta se perdeu porque Lance disse que conhecia um atalho e acreditando nele Alvin seguiu. Mas eles só se aprofundaram na floresta e se perderam. Inferno, se não fossem mais fortes do que os treinadores médios, eles teriam até perdido a vida. Desta vez, quase todos os seus Pokémon estão cansados da batalha. Claro que eles estão apenas mentalmente cansados, não fisicamente, então se houver qualquer ameaça, eles podem combatê-la. Isso também ajudou a melhorar sua experiência de batalha, controle de energia e senso de batalha. Certa vez, eles lutaram contra uma colônia de Beedrill, depois contra Spiaro e Fearo, e depois contra Rattata-Zek. Eles até encontraram um rebanho Nidorano liderado por Nidoking e sobreviveram apenas porque Butterfree foi capaz de confundi-lo, abrindo espaço para eles escaparem. Então, de certa forma, podemos dizer que eles tiveram várias experiências de quase morte, o que também fortaleceu seu vínculo. Antes eles só podiam ser considerados mais do que conhecidos, mas não amigos e agora são quase como amigos que se conhecem desde a infância. Caramba, eles até xingaram um ao outro, mas ainda confiaram um no outro o suficiente para deixá-lo cuidar de suas costas. Ele até contou a eles sobre seu trunfo, ao terem o mistério sobre a floresta. Então, mesmo que sejam brincalhões, eles estão vigilantes a qualquer pequena chance de perigo. Eles continuaram a viajar sem saber que 2 pares de olhos na sombra os estavam observando. Enquanto isso com as sombras. Senhor, recebemos a notícia de que há mais 2 treinadores por aqui. Se os conseguirmos, nossa tarefa estará completa, disse um recruta. Então pegue-os rápido. Estamos ficando sem tempo. E quantos são transportados? Perguntou o chefe. O chefe usava uma roupa preta, com camisa e calças pretas e com uma estrela na camisa. Ele tinha um rosto zangado que mesmo que sorrisse, só o deixaria assustador. Ele tinha até uma cicatriz na bochecha esquerda e na testa. Ao redor dele havia um Oduon assustador e um Weavile. Oduon é um Pokémon canino quadrúpede que é principalmente preto com um longo focinho laranja e uma barriga laranja. Ele tem olhos pequenos e vermelhos e um nariz preto. Em volta do pescoço há uma faixa branca com um pequeno pingente em forma de caveira na garganta. Há 2 faixas brancas em cada um dos tornozelos, bem como 3 cristas semelhantes a costelas nas costas. Oduon tem uma cauda longa e fina com uma ponta triangular e 3 dedos com garras em cada pata. No topo da cabeça há um par de chifres cinza longos e curvos. Este Oduon também tinha uma cicatriz em volta do pescoço e feridas secas no corpo, enquanto seus chifres tinham rachaduras. Para resumir, parecia extremamente assustador. Caramba, seu Weavile era ainda mais assustador. Weavile é um Pokémon bípede, parecido com uma doninha, com um corpo cinza claro e várias áreas emplumadas. Ele tem uma coroa vermelha brilhante e um colar feito de penas largas, e uma única pena mais fina em cada orelha. As penas da orelha são menores em uma Weavile fêmea. Weavile tem 2 penas na cauda e 3 garras em cada pata. Há uma marcação amarela oval no centro de sua testa. Seus olhos são vermelhos com 3 cílios, e 4 presas se projetam de sua mandíbula superior. Exceto por uma cicatriz em seu estômago, ele não estava tão ferido. Mas o que o tornava assustador eram seus olhos sedentos de sangue e suas garras estavam manchadas de vermelho. Não precisamos dizer como ele pode ter essa cor. Senhor, conseguimos transportar metade deles. Por que você é tão lento? Você não sabe o que acontece com aqueles que falham? Ele disse com raiva e os olhos vermelhos de raiva. E para aumentar o efeito, Oduon mostrou suas presas que estavam levemente vermelhas, e Weavile levantou suas garras ensanguentadas. Vendo isso o recruta, Senhor, nós estávamos fazendo isso para não atrair a Liga. Seu Slowpoke, eu não te disse que a Liga já tinha começado a agir e que eles podem nos atacar a qualquer dia? Agora os Pokémon estavam a um passo de pular nele. Então ele imediatamente respondeu. Senhor, é a segunda remessa. A anterior já foi enviada. É mesmo. Ha 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 ha. Eu pensei que ia morrer por sua causa. Espero que não aconteça nenhum problema na tarefa. Tenho certeza de que você sabe as consequências do fracasso. Ele terminou assustadoramente. Desta vez, eles apenas se posicionaram preguiçosamente ao redor dele, como se nunca tivessem ameaçado o soldado. O recruta engoliu em seco, sim senhor, e ele passou a mensagem para agir nos 2 treinadores visados. Capítulo 19. Os 2 treinadores, depois de pegarem a rota correta para a cidade de Viridian, não sabiam que estavam marcados pelas sombras. Claro que deve ser dito que se não houver um vilão para o herói lutar, a história estará incompleta. Então também teremos nossa entrada vilã em breve. Sem saber dos perigos, o Butterfree de repente ficou agitado. Ele estava voando para cima e para baixo e tentando chamar a atenção do seu treinador. Às vezes, ele simplesmente caía na cabeça dele para que ele pudesse ouvi-lo. Então Alvin disse, o que aconteceu com você? Por que você está agindo assim? Finalmente, chamando a atenção de seu treinador, ele começou a posar na frente dele como se dissesse algo. Sabendo disso há algum tempo, ele entendeu o que significava, mas seu companheiro não lhe perguntou.
Ei, Alvin, o que seu Butterfree está fazendo? Você o infectou com seu vírus idiota. Desde que ele começou a xingar Lance, ele sempre tenta encontrar maneiras de irritá-lo. Não diferente de alguns idiotas, meu Butterfree é bem inteligente. Quanto ao que ele está dizendo, ele sentiu um pouco de mel e me pediu para segui-lo para que pudéssemos pegar um pouco. Ele gosta de mel tanto quanto você gosta da sua capa. Depois de dizer isso, ele pediu a Butterfree para liderar o caminho. Depois de algum tempo, eles ouviram um zumbido com o qual estavam muito familiarizados. Era um Beedrill. Então, eles se esconderam atrás dos arbustos para deixá-lo passar. Este Beedrill também confirmou que o mel estava por perto. Eles logo viram uma grande árvore cercada por Beedrill guardando-a e muitos cacunas sob sua sombra. No topo havia um grande favo de mel do qual vinha um doce cheiro de néctar. Isso deixou Butterfree e Alvin com água na boca. Quando Lance viu isso, ele pensou: é claro que um glutão atrairá Pokémon glutões. Pode ser por isso que eles são tão fortes. Com o quanto eles comem, como alguém pode não ser forte? Claro que ele não disse isso em voz alta por medo de retaliação de ambos. Depois de pensar um pouco, eles concordaram com uma estratégia. Tanto os Swablu quanto o Butterfree os deixariam dormir e o resto seria eliminado mais tarde. Então eles começaram seus ataques. Butterfree usou pó de sono enquanto os Swablu usa cantar. Com esses ataques, quase metade dos Pokémon dormiu. O guarda restante Beedrill e a rainha notaram a presença deles e começaram a atacá-los. Eles usaram mísseis de pino para atacar, que Butterfree respondeu com redemoinho. Enquanto Butterfree os distraía com ataques poderosos e confusão, Swablu os derrotou com ataques de fúria e bicada. Enquanto isso, os treinadores entraram furtivamente no ninho e começaram a saquear o mel. Depois de encher 10 barris de 5 litros com mel e colocá-los em sua bolsa portátil. A tecnologia super avançada do mundo Pokémon, como a Pokébola, ajuda a armazenar Pokémon, ajuda a armazenar itens até um limite. E então liberou Charmeleon e Charmander para usar cortina de fumaça enquanto chamavam Swablu e Butterfree. Eles escaparam. Claro que eles pensaram que escaparam, mas se esqueceram de uma coisa muito importante. O cheiro de mel atraiu vários Pokémon selvagens. Devido ao grande número de Beedrill protegendo, eles não ousaram pensar nisso, mas vendo sempre desejável mel nas mãos de 2 treinadores, eles começaram a atacá-los. Eles foram atacados por grupos de Ratatas, Pidgey e Pidgeotto, Spearow e a família Nido e outros Beedrill também. Eles não tiveram nenhum momento para descansar ou algo assim. Devido à batalha contínua, eles estavam cansados tanto física quanto mentalmente a ponto de Alvin até pensar em usar Alter para assustá-los, mas depois se recusou a fazê-lo. Isso também pode ser considerado uma forma de exercício. Em caso de tumultos, um grande número de Pokémon ataca uma cidade ou vila a ponto de ser devastada até o chão. Esses tipos de batalha podem durar horas e com o número de Pokémon feridos aumentando a cada segundo, não se pode dar um segundo para descansar. Então, em um lugar onde os Pokémon são de nível baixo, abaixo do nível avançado, ainda é melhor. Afinal, nos tumultos, o número de Pokémon que morrem ainda é chocante. Enquanto eles lutavam contra o grupo recente de Spearow, eles estavam loucos em seus ataques. Eles nem estavam dando tempo para eles ordenarem seus movimentos e organizarem a formação. Em momentos como esse, eles ficavam felizes por tê-los treinado para agir sem seu comando. Embora o número fosse maior do que eles, seus Pokémon não estavam se esgueirando para seus números. Os Pokémon de Alvin, Charmeleon, Pidgeotto, Butterfree, Sinnoh e Eevee os combateram ferozmente junto com Dratini, Charmander, Swablu, Nidorino e Kadabra de Lance. Charmeleon lutou fisicamente com garras e sua cauda forte, Pidgeotto usou rajada, ataque de asa e bicada para impedi-los de cercá-los, completou. Butterfree usou guerra química, atordoamento, sono e pó venenoso junto com confusão para esmagá-los no chão. Sinnoh congelou seu ataque de gelo enquanto Eevee usou sua agilidade para desviar de seus ataques enquanto atirava bolas de sombra neles. Claro que a batalha contínua os deixou cheios de cicatrizes. Da mesma forma, Lance Dratini disparou Fúria do Dragão e Ciclone. Nidorino os atacou e usou seu chifre. Charmander usou seus ataques de fogo. Swablu ataque de fúria e Kadabra usou teletransporte para escapar enquanto era psíquico para atacar. Embora mais fortes do que os Pokémon selvagens no 1 contra 1, mas seus números inclinaram o jogo para o selvagem. Mas sua combinação juntos garantiu a eles uma vitória. Mas também os deixou cansados. Enquanto isso com as sombras. Recruta 1, então deveríamos começar a operação. Recruta 2, sim, com os heróis. Nós os derrotamos. Sim, Lance, nós conseguimos. Mas não podemos relaxar, devemos deixar a floresta logo. Sim. De repente um Venomoth apareceu na frente deles. E usou pó do sono neles. Surpreendidos por sua aparição repentina, eles não conseguiram fazer nada e se perderam em seus sonhos. As 2 sombras vieram até eles e coletaram seus Pokémons na Pokébola. Capítulo 20. No esconderijo secreto das sombras, encontramos nossos heróis amarrados por cordas e eles ainda estão inconscientes. Recruta 1 foi bom que eles estivessem cansados de lutar, senão com a forma como seus Pokémons lutavam, com eles ordenando a situação teria sido ruim. Recruta 2, pelo menos fizemos nossa tarefa e o líder não ficará bravo conosco. E estou ansioso para vê-los depois do julgamento. Recruta 1 hahaha sim, é interessante ver esses treinadores sofrerem durante o julgamento. Mas sempre que penso em nossa época, fico arrepiado. Recruta 2, há uma razão para ser chamada de Ilha do Pesadelo. Enquanto ambos pensavam em uma ilha sinistra cercada por poluição e redemoinhos gigantes e tempestades. E tão longe que nenhum Pokémon voador comum consegue chegar lá.
Só de pensar naquele lugar eles estremecem. E eles deixaram o local. Naquele local havia mais treinadores que provavelmente também foram sequestrados. Depois de meia hora, o efeito do pó do sono enfraquece e Lance e Alvin começaram a acordar. Eles ficaram surpresos ao se encontrarem em um lugar desconhecido e pensaram no que se lembravam por último. Então eles se lembraram de um Venomoth aparecendo de repente na frente deles, então de repente eles dormiram. Alvin perguntou a Lance, você se lembra daquele Venomoth? Provavelmente foi Venomoth quem nos fez dormir e então ficamos presos aqui. Sim. Mas por que eles nos sequestraram? Tem certeza de que não era alguém que queria se vingar do seu avô através de você? Pode ter certeza. Não sei o que aconteceu. Então Alvin se virou para olhar se havia alguém por perto e viu mais pessoas, crianças da mesma idade e mais velhas inconscientes no chão. Lance, olha, tem outras pessoas aqui com a gente. O que Lance gritou. E se virou para ver a mesma coisa que Alvin viu. Havia cerca de 20 pessoas, incluindo eles mesmos, na sala e todos estavam inconscientes. Mas o grito de Lance interrompeu o sono deles e alguns começaram a acordar. Com muitas pessoas acordando, o barulho de suas perguntas e confusões atraiu a atenção das pessoas de fora que sequestraram todos eles. Fora da sala? Droga, todos eles estão começando a acordar. Recruta disse. Outro com ele respondeu, já era hora de eles acordarem. Agora vamos terminar nossa tarefa e então podemos relaxar. Então eles abriram a porta e gritaram. Calem-se todos vocês, pirralhos. Caso contrário, vou alimentá-los com meu Oldor e Migutiena. Migutiena é um Pokémon quadrúpede que é baseado em uma hiena. Seu pelo é principalmente curto e cinza, mas há pelo preto desgrenhado em suas pernas inferiores, cauda e em duas tiras grossas começando atrás de seus olhos e correndo por todo o comprimento de seu corpo. Ele tem padrões de listras triangulares escuras abaixo de seus olhos, que são vermelhos com escleras amarelas. Suas orelhas são em forma de losango com interiores escuros, seu nariz é vermelho e tem almofadas de patas cinzas. Oldor é um Pokémon canino quadrúpede com pelo curto e preto e barriga e focinho vermelhos. Suas orelhas e cauda são curtas e pontudas. Duas presas se projetam de sua mandíbula superior, e seu nariz triangular é preto. Há faixas brancas em seus tornozelos e cristas semelhantes a costelas em suas costas. Oldor parece ter um crânio simplista e estilizado em sua testa com as órbitas oculares criando padrões de sobrancelhas acima de seus olhos reais. Ele também tem almofadas circulares e vermelhas em cada uma de suas patas de 3 dedos. Esses dois pokémons do tipo escuro eram semelhantes ao que seu tipo é conhecido por selvageria. Ambos tinham um olhar selvagem nos olhos que diz que assim que eles discordarem, eles serão despedaçados. Os pokémons do tipo escuro são conhecidos por sua selvageria. Caramba, até mesmo o calmo Umbreon na batalha pode ser muito agressivo, muito menos Migutiena e Olduon. A forma evoluída de Olduon e Poochyena são conhecidos não por sua lealdade, mas por sua crueldade. Se eles acharem seus treinadores indignos deles após a evolução, então se o treinador tiver sorte, eles apenas irão embora, mas se não tiverem sorte, eles os destruirão com seus dentes e garras afiados. Isso já aconteceu muitas vezes e é por isso que a maioria dos treinadores usam Pedra Eterna para não evoluírem. Mas sua crueldade os torna um dos Pokémon mais favoritos das organizações criminosas. Vendo a chegada dos dois recrutas e vendo os Pokémons do tipo escuro aparentemente sanguinários, todos os treinadores na sala se acalmaram. Bom dia a todos aqui. Deixe-me me apresentar, sou um membro da equipe Sombras, começou o recruta. Ouvindo sua abertura e o nome Sombra, Alvin, Lance, bem como alguns outros treinadores ficaram chocados, enquanto outros ficaram confusos. Já que a maioria de vocês não nos conhece, deixe-me falar sobre esta organização. A Organização Sombra é a organização criminosa mais poderosa da região de Johto. Esta organização decidiu expandir sua esfera, então fomos enviados para recrutar novos membros para a equipe. Um bravo treinador perguntou, se você quer recrutar novos membros, então recrute, mas o que isso tem a ver conosco? Alvin olhou para a pessoa que falava. Aconteceu de ser uma garota alguns anos mais velha, cerca de 2 a 3 anos, e tinha cabelos ruivos curtos e usava óculos. Ela era bonita para sua idade e estava vestida com saia azul na altura do joelho e camisa vermelha de manga comprida. Ao vê-la, Alvin sentiu que a tinha visto em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. Ao longo dos anos, Alvin reencarnou, ele se lembrava principalmente de algumas informações sobre treinadores famosos. Embora apenas campeões e pessoas que eram intimamente relacionadas ao herói original, Salvador do Mundo, Ash Ketchum. Então provavelmente era um dos treinadores mais conhecidos do futuro. Lance viu Alvin olhando para ela confuso e perguntou silenciosamente, você a conhece, Alvin? Parece que a havia em algum lugar ele respondeu. Ela é Lorelei e é aprendiz do tipo Gelo Elite 4 da região de Johto, Price. Dizem que ele é o treinador mais forte de Johto e a única razão pela qual ele não é um campeão é por causa de sua constante diferença e inflexibilidade. É o que meu avô diz. Lance a apresentou. Depois disso seus olhos se arregalaram um pouco e então ele pensou. Com certeza ela era familiar, ela é uma das futuras elites de canto. Você é bem ousado. Para responder sua pergunta nós, os Sombras, não recrutamos pessoas. Todos os nossos membros eram semelhantes a você sequestrados e as pessoas que passam pela trilha se tornam nossos membros oficiais. E as pessoas que não se qualificam? Ela perguntou atentamente. Vocês saberão mais tarde. Agora descansem, pois vocês precisarão de suas provas. E ele saiu da sala ignorando os gritos do sequestrado sobre como eles não participariam do julgamento, se os deixariam ir para casa, ou onde estavam seus pokémons. Eles os deixaram intrigados e também curiosos sobre sua trilha. O que você acha que vai acontecer agora, Lance? Não sei, mas devemos ficar atentos e não revelar isso até mais tarde, ou iremos falhar. Lance disse atentamente.